céu. Viens avec moi au ciel. Solta a sua voz, diga comigo Élève do ta voix céu. avec moi au ciel. Na terra, Sur terre, sobre esse seminário. sur ce séminaire, Jesus Cristo Jésus-Christ é o Senhor. est le Seigneur. Assim declarei, Ainsi je déclarais, assim é. ainsi est. Tu és o mesmo Tu es le maire. ontem, Hier, hoje e aujourd'hui, eternamente. éternellement. Amém. Amen. Você pode aplaudir a Deus Applaudissez à Dieu. e toma seu assento, que Et Deus prends ta abençoe. chaise, que Dieu te bénisse. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Tá, já começamos, nosso seminário começa na quinta-feira, mas hoje decidi pousar as bases que serão fundamental para o começo do nosso grande programa. Quem me ouve, diga amém. Amen. Le séminaire commence Vamos jeudi. meditar, vamos meditar, Nous allons méditer la parole de vamos Dieu. meditar. Le séminaire Temos commence três aujourd'hui par textos les em bases. foco, que será o instrumento da meditação durante pontos esta serão- da semana. Instrument de méditation pendant la semaine. O que eu decidi ensinar para vocês, Ce que j'ai décidé d'enseigner pour vous, à vous, há uma razão que me incitou para isso. il y a une raison qui m'avait incité pour ça. O acontecimento do falecido, C'est que vous êtes arrivé par le É uma das décès de notre razões frère. C'est l'une des raisons que me leva a precipitar para vos ensinar qui isso. m'amène à précipiter vous enseigner ça. Porque uma igreja, Parce qu'une église, com a graça que temos, avec la grâce que nous avons, não é uma igreja que deve viver todo momento n'est pas une église qui doit vivre tout moment na dependência sacerdotal. dans la dépendance sacerdotale. Não, a igreja Não. tem que ser treinada, L'église doit être entraînée preparada et préparée para ter capacidade, pour avoir la capacité cada et que chacun de resolver o que é mínimo, puisse résoudre ce qui est digne. responder o que é mínimo. Ce qui répond à ce qui est digne. Quero que as câmeras prestem atenção a mim, porque eu preciso Les gens des caméras soient attentifs. ensinar, quero que todo mundo me preste atenção. Je veux que tout le monde soit attentif. Aleluia. Amen. Então eu peço que as câmeras acompanhem o meu movimento, Les caméras porque eu accompagnent le tenho muita mouvement. gente que está me acompanhando. Il y a beaucoup de gens qui Eu m'accompagnent. vi as pessoas que estão em Portugal já em linha. Vamos aplaudir para essas J'ai vu les gens à pessoas. Portugal en ligne. Applaudissez pour eux. Yes. Tem a família Barbosa. Il y a la famille Barbosa. Estou feliz com vocês, Je vos suis amo. avec vous. Je A vous minha aime. câmera está onde? É bom que a câmera aponta quando eu estou a trabalhar. Eu estou aqui, estou aí, estou a ver no simultâneo. A família Barbosa, Famille Barbosa. que meu Deus esteja com vocês. Que mon Dieu soit avec vous. A minha filha, a minha doutora. Ma fille, ma docteure. A família Verônica. La famille Véronique. A família Ana. La famille Anne. Então tem famílias que estão me Il y a acompanhando. des familles qui m'accompagnent. Tem família que estão sempre disponíveis Il y a des familles qui toujours sont para disponibles assistir. pour accompagner Alda le do programme. Santo, Alda dos apesar do Santos, seu trabalho, malgré son travail, mas todos os cultos está conectado mais conosco. chaque culte, elle est connectée avec nous. Trabalha na embaixada da Etiópia, Travaille à l'ambassade de l'Éthiopie. a partir da Etiópia, De l'Éthiopie, mas ela está conectada conosco. elle est connectée Que avec nous. Deus a abençoe. Que Dieu le E bénisse. muitos que estão em Luanda que não se identificam estão conectados. Et beaucoup à Luanda Então preciso da vossa atenção, sont connectés, mais j'ai besoin de porque votre hoje attention. começamos, praticamente o nosso seminário começa Le hoje. séminaire commence aujourd'hui. Diga comigo a arte Dis avec moi l'art de interpretação dos sonhos. de l'interprétation des songes. Tem panfleto? Tem file? Tem? Ok. Vamos meditar, vamos abrir os textos. Nous allons après quelques textes. Números 12, 6, 8. Quero verdade versões. Nombre 12. Números 12. Nombre 12. 6 à 8. Números capítulo 12, Nombre chapitre 12. versículos 6 a 8. Yes. Assim está escrito. Yes. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. 7. Não, repete devagar. Vamos? E disse: ouvi agora as minhas palavras.
se entre vós houver profeta, Lê na tua versão française. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe. Não, calma, devagar bem. Tu a ver versões, preciso de variedade de versões. Yes. Je vais répéter, papa. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révèle à lui. A versão que eu estou a procurar diz assim: se haver entre vós as pessoas que sonham, pelo intermédio deles falarei. Quem tem essa versão? Mas anyway, vamos considerar essa versão, vamos? assim diz. Não, podemos ler, volta a 6. Igreja, podemos ler? Amém. 1, 2, 3, go. Você entendeste com o Celeste? Repete, doutor Bambi, pastor Bambi. Assim diz. Ouvi agora as minhas palavras. Yes. Se entre vós houver profeta, Deus precisa sempre um profeta. Dieu a toujours besoin d'un prophète. Você me entende? Tu me comprends? Posso ser sacerdote, Je peux être mas o sacrificateur, meu sacerdócio mais mon sacerdoce tem que ter um tom profético. doit avoir un don prophétique. É por isso que ninguém pode combater a profecia, Personne ne peut combattre la porque é um movimento de momento. Aleluia. Já tem a versão que eu preciso? bem, aqui apenas os profetas estão em plural. É mesmo isso aqui. Diz assim: agora escutem o que vou dizer. Filho, lê com precisão. Você lê bem. Vamos. Agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. A versão do Amado Mar, quem que diz? Ouçam o que eu... E o Senhor lhes disse: ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Ok. Se houver um profeta, eu falarei primeiro na dimensão de visões, segundo, falarei na dimensão do sonhos. Diga comigo, Deus fala na dimensão das visões Na dimensão das visões e na dimensão do sonho. e na dimensão dos sonhos. Deus fala nessas dimensões. O mundo dos espíritos se relaciona com os homens nessa frequência, na dimensão da visão e na dimensão dos sonhos. Aleluia. Lê 7. Amen. Versículo 7. Não é assim com o meu povo, Mas Moisés. existem outras pessoas Mais il y a que quelques Deus gens não fala só com eles na dimensão da visão, qui ne parlent pas seulement dans la vision, lá cochete. Deus não fala só com qui eles ne parlent pas seulement avec eux, na dimensão da visão à la dimension de la vision, ou na dimensão do sonho. ou bien aux dimensions des songes. Não. Non. Aleluia. Amém. Amen. Diga comigo, existe outra dimensão das pessoas Existe une dimension des personnes que Deus fala com eles que Dieu parle avec eux. na dimensão da visão, La dimension de la vision, na dimensão do sono, la dimension des mas songes. também Deus tem capacidade de falar com ele pela voz auditiva. Il y a aussi Dieu a la capacité de parler avec par la voix auditive. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Quer dizer, tem pessoas que Deus fala com ele nessa dimensão, Quer dizer que Deus fala mas pela Deus dimensão, sobe mais, Mais Dieu monte porque encore. essas pessoas, o espírito dele está preparado para captar o som, Parce que Dieu est préparé pour capter les sons, para ver Deus pour voir Dieu e captar a vontade de Deus no tempo. et capter la volonté de Dieu dans le temps. Porque, primeiro, Parce que o premièrement, que você deve perceber, tu dois t'apercevoir, Deus não fala a língua portuguesa. Dieu ne parle pas la langue portugaise. Deus não fala francês. Dieu ne parle pas français. Deus não fala inglês. Dieu ne parle pas anglais. Deus não fala fiote. Dieu ne parle pas le fioti. Deus não fala lingala. Dieu ne parle pas le lingala. Deus usa a linguagem. Dieu utilise le langage. Yes.
Você está me entendendo? Vous me comprenez? O que você deve perceber Você como doit cristão. percevoir comme chrétien. Deus Dieu não fala ne português. parle pas Se portugais. estás a esperar Deus para te falar em Deus português, fala em português. Deus não fala português. Dieu ne parle pas portugais. Deus não fala lingala. Dieu ne parle pas le lingala. Deus não fala francês. Dieu ne parle pas français. Deus não fala inglês. Dieu ne parle pas anglais. Deus fala linguagem. Dieu parle des langages. E quando falamos da Et linguagem, quand on parle des langages, falamos de conjunto de nous parlons elementos. d'ensemble des éléments. Som, Et les sons, símbolo, les symboles, imagem, les images, tipologia, les typologies, cor, les couleurs, sombra. l'ombre. Aleluia. Amen. Então, existem pessoas Là, il existe des que gens Deus fala com qui ne eles parlent avec eux. na linguagem do som, La dimension des songes, na linguagem da visão, le mas langage des também visions. existem Et il y a pessoas aussi des gens que Deus fala com qui eles ne parlent avec eux numa outra dimensão da une existência. dimension d'existence. Aqui é exemplo prático. Sim, é exemplo Aqui prático. é falar teologia, teoria e prática. Ici, c'est la théorie et la pratique. Existem pessoas Il existe des gens que ele não precisa entrar numa cena qui n'ont pas besoin d'entrer dans une cellule. para Une Deus scène pour que Dieu, lhe ver, para ouvir Deus. pour écouter Dieu. Ele não precisa entrar numa visão. Il n'a pas besoin d'être une Existe vision. outro tipo de Il y a pessoas quelques gens, que ele não precisa il dormir ne peut pas qu'il n'est pas seulement qu'il dort para ouvir Deus. pour écouter Dieu. Il Existe outro tipo de y a un pessoas type de gens que ele olhou, qu'il avait, il veut E ele regarder. viu. Il a vu. como olhei, Comme j'ai regardé, estou a ver, je suis en train de voir. completou 32 anos. Il a compris 32 ans. Preciso mico. Jesus. Você me entende? Vous me comprenez? Preciso mico, preciso mico. Elle a un micro, papa. Fica de pé. Você me entende? Tu me comprends? Eu não preciso entrar num cenário. Je vais pas regarder au scénario. Quem me ouve, diga amém. Qui m'écoute, dit Amen. Amen. Eu não preciso entrar num Il cenário. faut que j'entre dans ce scénario. Non. Que é a visão. Et qu'il y a une vision. Você me entende? Não preciso primeiro entrar em um estado da perca da minha faculdade mental Il n'y humana a pas besoin d'être pas un état de perdre Para la faculté entrar na visão humaine pour entrer dans une vision e captar a vontade de et Deus. capter la volonté de Dieu. É uma dimensão. C'est une A dimension. dimensão da visão La dimension de la é vision, uma dimensão. c'est une dimension. E eu não Et preciso je n'ai pas besoin dormir de dormir d'abord para ouvir Deus. pour écouter Dieu. Porque para sonhar, Parce que pour você songer, precisa dormir. il faut que tu dors. Aleluia. Amen. Essa é uma outra dimensão. Une autre dimension. Também existe Il y a dimensão aussi des dimensions que as pessoas revelam a divinidade de que Cristo les gens résolvent la divinité du Christ no tempo. dans le temps. É a dimensão C'est la dimension que se chama em francês qu'on appelle en français la dimensão de voyant. la dimension dos videntes. A dimensão dos que vê. La dimension de ceux qui voient et des voyants. A dimensão dos que enxergam. La dimension de ceux qui regardent loin. Nessa dimensão, C'est ça la dimension. nós revelamos à Nous eclésia révélons à l'église a dimensão da omnipresença de Deus. dans la Primeiro, dimension de l'omniprésence de Dieu. porque Deus está em todo sítio. Parce que Dieu est dans tous les lieux. Segundo, Deuxième, revelamos para nous Deus révélons pour Dieu a dimensão la dimension. na Koshatayabas. Revelamos para a igreja Révélons à l'église a dimensão la dimension da omnisciência. de de Deus. l'omniscience. Quando profetizamos, Quand nous não prophétisons, é nossas faculdades humanas, ce n'est pas nos facultés mas o humaines. meu espírito Mais mon esprit que recebeu a virtude a reçu la crística vertu de na Christ dimensão de ver, à la dimension de voir, de sentir, de sentir de captar. et de capter. Vocês estão me entendendo? Vous me comprenez? Amen. Estamos criando confusão? Oh, filho, seja bem-vindo. Uns estão na dimensão dos sonhos, Essa é a dimensão des songes, outros estão na dimensão da visão, a dimensão de la vision. mas outros shiftam, eles trabalham nesses dois Les pilares. chiffres travaillent dans Mas dans ainda les deux. vão além Mais ils vont da au-delà. dimensão do La sono, dimension des songes, na dimensão da visão, la dimension des visions, e vão na dimensão de ver. ils vont à la dimension des voir. E eu estou dando uma demonstração, J'ai fait une démonstration. porque é preciso demonstrar o Parce qu'il faut evangelho. démontrer l'évangile. Mas não estamos numa era de abrir Bíblia e Nous ne sommes pas pregação. une ère de la Bible et Estamos numa religieuse. era de pregar e demonstrar. Nous sommes l'ère de prêcher et démontrer. Aleluia. Amen. Paulo disse: Paul avait a dit, minha pregação Ma não foi prédication segundo a palavras n'est pas sur les humanas, paroles humaines, mas é pela demonstração. mais c'est pour la Há uma démonstration. Il necessidade y a une que nécessité a que la palavra parole seja demonstrada. soit démontrée. Porque no princípio Parce qu'au commencement era o verbo. était le verbe. E o verbo Et le verbe estava com Deus. était avec Dieu Até que enfim jusqu'à la o fin. verbo se fez Le verbe carne. s'est fait chair. O verbo tornou Le palpável. verbe avait O verbo rendu entrou palpable. em um estado da demonstração. Elle est dans un état de Eu démonstration. percebo no meu espírito que há pessoas que não estão me entendendo. Il y a des gens qui me comprennent. Quem não está entendendo, levanta a mão. Qui ne comprend pas qu'il lève sa main? Não estão entendendo, não é? Ok. Percebe no meu espírito. Mais ou menos assim.
Plus ou moins comme O ça. texto que nós já lemos. Le texte nous avons Se lu. tiver profeta no vosso S'il y meio, aurait des prophètes au milieu de vous, falarei com eles j'ai parlé avec eux pelo au intermédio moyen de sono des songes e et das visões. des visions. O sono não é visão. Le songe n'est pas une vision. Visão não é sono. Vision n'est pas un rêve. Estamos claros? Amen. Amen. O que é visão? Qu'est-ce que la A vision? visão é mais ou menos La assim. vision plus ou moins comme Eu ça. não preciso dormir. Je n'ai pas besoin de dormir. Posso estar sentado, Je peux être assis. fechei os olhos, J'ai fermé les de yeux. repente entrei num Tout à cenário. coup, j'ai entendu un Quem scénario. já viveu essa experiência? Qui a vécu cette expérience? É visão. C'est la vision, ça. Aleluia. Amen. A visão também, La vision aussi, quando você vai quand tu pars na cama, au lit, num sono leve, un quer dizer, você não está dormindo. rêve léger, tu ne dors pas, Você está fazendo tempo tu fais le temps para entrar no pour sono. entrer dans E le de sommeil. repente, Et tout à coup, você entra num episódio. tu entres à un Você scénario, entra numa tu eventualidade. entres à une éventualité. E isso que se chama Ça s'appelle visão. vision. O sono é que Le o rêve, sonho le é songe, precisa dormir il faut que quelqu'un para dorme Deus comunicar com pour você. que Dieu te communique. Quem me ouve diga amém. Amen. Até que vocês estão me entendendo? Jusque là. Só que existe outra Il y a dimensão une autre dimension qui existe, das pessoas que ces que gens não ouvem só qui Deus n'écoutent pas seulement Dieu, pelo intermédio da visão, mais au moyen de vision, pelo intermédio do sono, au moyen des songes, mas também tem mais capacidade. la capacité O espírito dele que son esprit tem habilidade, a l'habilité é treinado, d'être é entraîné, programado est programmé para ver pour voir e para ouvir. et pour écouter. Ouvir Deus Écouter é Dieu, a voz la voix auditiva. et la voix auditive. Quem me ouve diga amém. Amen. Até aqui está claro? E eu estou a demonstrar. Je suis en train de démontrer. A demonstração, estou a dar exemplo. La démonstration qui donne exemple. Completou 32 anos. Elle avait complété Certo, 32 pai. ans. Completaste 32 anos. Elle avait complété 32 ans. Macochete Yabas. Estamos em que mês? Nous sommes dans quel mois? Août. Estamos em que mês? Mois d'août. Completaste o mês passado. Au mois passé. Você está entendendo? Vous comprenez? Estou a demonstrar Je suis en train de démontrer aquilo que eu estou a ensinar. ce que je suis en train d'enseigner. E eu estou a dizer que você pode. Je dis que tu peux. E a Amen. minha oração que Deus te eleva. Et une dimension que Yes. Dieu t'élève. Para operar nessa Pour dimensão, opérer dans cette dimension, não precisa só tuas il orações. ne faut pas seulement tes É prières. preciso que alguém que já opera nessa Il faut que quelqu'un dimensão opère dans cette dimension, ora para você, impacta. prier pour toi et t'impacter. Jesus. Quem me ouve diga amém. Qui Amen. m'écoute, Amen. Então para de estar jejuando porque há coisa que não virá pelo teu jejum. Aleluia. Amen. Você me entende? Amen. Qual é o dia? 19? Dia 12. 12. Le 12 de 12. 7 de 1993. Certo, Le pai. 12-7 de 1993. Tá. Yes. Jesus. My God. Quelle démonstration. Não preciso ouvir Deus. Il faut pas que je dors Na, d'abord. na visão, Mais dans la vision, no sono, dans le songe, mas a quem mais il y a ceux Deus fala com que eles Dieu parle avec de eux uma maneira diferente. d'une façon différente. Porque Deus Parce que Dieu, tem projeto Dieu diferente. a un projet Yes. différent. Parabéns a você, My God. esta data Jesus. querida, Yes, yes. muitas Felicidade, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. cantará Nossas almas Para fama de muitas Olha para mim. Olha para mim. Regarde-moi. Jesus. Eu quero que as câmeras fixem para mim. Olha para mim. Regarde-moi. Fica de pé, fica de pé. Restez debout. Fica de pé. Mets-toi debout. Ele não me disse. Il m'a pas dit. E ninguém me disse que ele Et fez. personne m'avait dit qu'il a complété encore une année de vie. Você me entende? Tu me comprends? Ninguém me disse que ele fez anos. Personne m'a dit qu'il a complété une Posso année te de vie. dizer quantos anos agora? Tu peux dire quel âge maintenant? Posso te dizer quantos anos Je agora? peux te dire maintenant? 51. 51. My God. Jesus. Yes, Você sir. está me entendendo? Tu me comprends? Não, dá-me com ele, não está falando comigo, dá-me com, está falando com pessoas, tem pessoas que estão nos assistir. Jesus. Posso falar agora 51, 51. certo? Certo. 51. 51 ans. Jesus. Por que é 51? My God. Jesus. Nasceu antes da dependência. Elle est née avant l'indépendance. Jesus. Jesus. Certo ou não? Certo.
Ok. Porque quando nós falamos, há quem pensa Quand nous uma parlons, brincadeira. il y a ceux qui pensent que ce sont des blagues. Existem pessoas que têm capacidade de ouvir Deus numa outra Il y a des frequência. gens qui ont la capacité d'écouter Dieu pour une Existem autre pessoas phase. que têm capacidade de ver Deus numa outra Il y a frequência. une gens qui ont la Quando capacité de você voir une vê autre fréquence. essas pessoas, Quand tu vois ces gens, não são pessoas ne ordinárias. sont pas des gens ordinaires, Não são pessoas comuns. ne sont pas des gens communs. Jesus. Primeiro. Segundo, Deuxième, não são. Quando Deus te dá uma pessoa que opera nessa quand Dieu donne dimensão, une personne qui opère dans cette dimension, lá Koshatayabas, Deus está a te dar bênção. Dieu te donne des bénédictions. Yes. Jesus. Papá, você pode perder todos. Tu peux perdre tout. Não perde quem tem capacidade de ver. Ne perds pas celui qui a la capacité de Não voir. perde quem tem capacidade de Ne ver. perdez Yes, pas sir. celui qui a la capacité de voir. É fácil, todo mundo pode pegar micro para falar. Tout le monde peut prendre le micro pour parler. Mas poucos podem pegar micro Mais peu peut prendre le micro para ver além pour voir au-delà e dizer o que vem. et dire ce qu'il voit. E sabe por que Deus me disse 32? C'est pourquoi Dieu m'avait dit 32, Porque parce que não entrarás em 33 je n'en ai pas dans 33 sem que Deus te abençoe pelo matrimônio. sans que je te bénisse par le matrimoine. Célèbre! Yes! Você me entende? Vous Alléluia. voyez, E é uma promessa que está à sua volta. il y a une promesse autour de Há toi. uma promessa que está à sua volta. Il y a une sobre. promesse autour de toi. Quem me ouve, diga amém. Qui m'écoute, dit Amen. Amen. Celebra mais uma vez. Yes, ah, maman, Yes, foi ah. Jesus. Yes. Aleluia. Amen. Por que Deus me falou dele? Pourquoi Dieu m'a parlé de Porque lui? estou a ver Deus, o espírito dele a desenvolver. Deus a desenvolver o espírito dele. Pois je vois son esprit Isso en train quer de dizer que eu développer, vejo ça como veut uma dire, águia que está voando. il va comme une aigle qui Jesus. vole. Yes. Deus está a me dizer Dieu est en train de me que dire, Deus quer lhe dar uma nova dimensão je vais lui donner une nouvelle Yes, sir. na sua dimension vida espiritual. de sa vie Jesus. spirituelle. Você me entende? Tu me comprends? Ele não viu isso. Il n'a pas vu ça. Ele não sonhou Il isso. n'a pas rêvé ça. Ele não viu agora. Il n'a pas écouté Mas ça, mais existe vit ça alguém maintenant. que tem capacidade de ver. Mais qui a la capacité de voir. Yes, sir. E há quem pensa que essa capacidade está no meu relógio. Il y a celui qui sait que cette capacité, c'est dans ma montre, Há dans quem mon pensa que horloge. essa capacidade está no meu pulso, está no meu mascote. C'est pas dans ces mascottes que j'ai portées. São capacidades que estão no espírito da Ce sont pessoa. des capacités qui sont dans l'esprit de la Você personne. pode, alguém pode vir aqui, pastor Samuel, me ora Que pode para que eu pastor, profetize com você. Se teu espírito não Profetize foi com- formatado para Como isso, n'a pas été formaté não pour ça, será possível. ne sera pas Jesus. possible. Que Alléluia. são coisas que o espírito precisa ser formatado. Que sont des choses qui doivent être formatées. Quem me ouve, diga amém. Qui m'écoute, dit Amen. Amen. Existe frequência. Estou a demonstrar. Je suis en train de démontrer. Estou a demonstrar. Je suis en train de démontrer. Todo mundo já viveu a experiência do sonho? Tout le monde Quem a já eu des sonhou? prières Quem já terrestres. sonhou alguma vez? Qui a rêvé une fois? Todo mundo já sonhou alguma Tout le vez? monde a déjà songé Ok. quelques fois. Segundo, quem já Terceiro. entrou numa visão? Qui a déjà entré à une vision? Tá todo mundo já entrou numa Tout le visão? monde sont déjà entré à une vision. Você me entende? Tu me comprends? Agora, essa outra dimensão, Mais dans cette autre é dimension, preciso que Deus te prepare. il faut que Dieu te prépare. Porque é uma dimensão da exigência. Parce que c'est une dimension d'exigence. Sabe, antes de eu vir aqui, C'est avant que je vienne ici, passei uma hora de joelho. j'ai passé 1 heure à genoux. Você me entende? Tu me comprends? Fiquei de joelho, Je me suis agenouillé 16 de 16 até 17h03, jusqu'à 17 a heures orar em língua. en train de prier en langue. Essa dimensão Cette dimension, é dimensão da exigência. cette dimension d'exigence, É dimensão que você, já não é você que deve viver. est une dimension qui n'est pas plus qui doit vivre. Já não é você que deve viver. Ce n'est plus toi qui dois vivre, Mas Cristo deve viver em ti. mais c'est Christ qui doit vivre en toi. Cristo deve ser glorificado em você. Christ doit être A glorifié tua en toi. carne já não te diz nada. Ta chair ne te dit plus rien. A sua natureza já não te diz nada. Ta nature ne te dit plus É rien. aí onde as pessoas admiram. C'est là où les gens admirent. Como é que ele consegue viver muitos anos assim? Comment il a eu à vivre beaucoup de Comment années nous comme sommes ça? nós. Pas- Nous ne sommes pas nous. Já estamos crucificados em Cristo. Nous sommes déjà crucifiés en Christ. Paulo revelou isso aos Paul fait apóstolos. ça aux apôtres. Paulo disse: Já estou Paul dit, crucificado em Cristo. je suis crucifié en Já não é Christ. mais eu que vivo, C'est plus moi qui mas vis, Cristo vive em mais mim. c'est Christ qui As vit en moi. obras que eu faço, Les gens, ce não que je faço fais, na vontade dos homens, fais à la volonté des mas na hommes, vontade daquele que mais vive je em fais à la mim. volonté de ceux qui vivent Porque en quando moi. caímos na natureza humana, Quand nous tombons dans la é nature humaine, difícil viver a vida que c'est vivemos. difficile de vivre la vie que vivons. Mas quando shiftamos na Mais quand dimensão, nous shiftons à la dimension, Deus nos estabeleceu, Dieu nous avait établi, é possível. c'est possible. Yes. Pode tomar seu assento, secretário-geral. Então vocês conseguem perceber?
Vous devez vous Tá, apercevoir. diga comigo, existe dimensões. Diga comigo, existe des dimensions. Existe dimensões. Existe des dimensions. Existe dimensões. Existe des dimensions. Existe dimensões. Existe des dimensions. Aleluia. Amém. Amen. Vocês querem que eu demonstre de novo? Yes, papa. Não, o tempo vai me acabar aqui. My God. Aplaude em nome de Jesus. O tempo vai me acabar aqui. O tempo vai me acabar aqui. Le temps peut me finir ici. Porque é impossível ver resto da Parce que c'est gente possible de voir tous ces gens e eu não ver nada. et je ne vois pas rien. É impossível. C'est impossible de voir tous ces gens ici. Alguém me entende? Quelqu'un me comprend? Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Filha fofa, tu és uma benção, sabes? Ma fille fauve, tu es une bénédiction. Tu és uma benção. Tu es une Jesus. bénédiction. Jesus. Tu és uma benção. Tu es une bénédiction. Luta muito para viver Cristo. Lutter pour vivre en Christ. Luta para viver Cristo. Lutter pour vivre Christ. Não caia em distrações. Ne tombe pas dans la distraction. Luta para viver Cristo. Lutter pour vivre le Christ. Meu filho Sandra está a trabalhar. Sim, pai. Conhece um Francisco na família dela? Tu connais un certain Francisque dans sa famille. Conheço um amigo que é como irmão, que cresceu com ele, que é Francisco. Francisco. Francisco Fuacara. Vive em Luanda? Sim. Viaja muito? Bem, ele trabalha, faz um mar, faz offshore. Nasceste dia 2? Sim, Dia 2 de julho. agosto. Agosto. O 8º mês. Dia 2 de agosto. Alguém na tua casa nasceu em julho? Sim, meu marido é de julho. Quem? Meu marido é de julho. Teu marido é de julho. 7 de julho. Sim. Ok. Jesus. Estás a ver? Ninguém que está aqui está a ver o que eu estou a ver. Personne qui te voit ce que je suis en train de voir. Esse não é dimensão do sono, Ça, c'est pas la dimension des porque eu não songes. preciso dormir. Parce que je n'ai pas besoin de Esse dormir. não é dimensão da visão, Ce n'est pas une dimension de la vision. porque eu não preciso perder a minha Parce capacidade que je mental perds ma capacité para mentale entrar numa realidade. pour entrer à une réalité. Non. Non. Estou aqui Je suis ici com minhas capacidades mentais, avec mes capacités com mentales, minhas habilidades, avec mes estou a habilités. gerir as Je suis en informações train que de eu tenho. gérer les informations qui me viennent. Vocês me entendem? Vous me comprenez? Essa é uma dimensão. Ça, c'est une dimension. Je Estou a demonstrar uma suis en train dimensão. de démontrer une dimension. Porque a dimensão do sono, La dimension des songes, todo mundo já. tout le monde a A déjà dimensão vu. da visão, La dimension des visions, a maioria já. la majorité pense Mas déjà. essa dimensão, Mais cette dimension, no tempo de Moisés, le temps de Moïse era reservado só para Moisés. était réservé seulement pour É por isso que o texto que nós que le lemos, temps avons lu. mas a meu servo Moisés, Mais à mon serviteur Moïse, eu falo com ele numa outra maneira. je parle avec eux d'une autre manière. É por isso que vocês não podem tocar C'est ça ele. que je ne vais pas le toucher. Não podem tocar as pessoas que trabalham para Deus nessa Tu ne dimensão. peux pas toucher les gens qui travaillent dans Porque cette essas dimension. pessoas, Deus lhes transforma como altar dele. Ces gens, ils doivent être transformés comme leurs hôtels. Essas pessoas tornam a imagem de Deus para as Ces gens pessoas. deviennent l'image de Dieu pour les gens. Você não precisa orar para ver Deus, você Faut pas que tu precisa pries pour me faire ver para Dieu. ver Deus. Tu as besoin de me Como voir estou a et pour voir profetizar, Dieu. estou a te revelar uma Comme dimensão tu da prophétises, divinidade de je te Cristo. révèle une dimension de la E divinité se você christique. apreciar essa Si dimensão, tu apprécies cette dimension, você pode viver essa dimensão. tu peux vivre cette dimension. Quem me ouve, diga amém. Amen. Conhece Marcelino? Marcelino. Estou a ver a volta do teu marido. Nada? Tem que ser sozinho. Celestino, Marcelino. Ok, tem que ser sozinho. Você me entende?
Tu me comprends? É uma dimensão da demonstração. C'est une dimension de démonstration. Eu gosto de pregar o evangelho para demonstrar. J'aime prêcher l'évangile et démontrer. O pastor Bamba esteve aqui domingo. Parce que moi, était ici dimanche. Ele não viu anjo a lhe dar dom Il de n'a pas vu cura. l'ange lui donner don de guérison. Viste anjo a te dar dom de Il a vu cura? l'ange donner don de guérir? Não. Nem ninguém que esteve aqui Les personnes qui étaient ici viu anjo a lhe dar dom avaient de vu cura. l'ange donner don de guérir. Você me entende? Tu me Mas comprends? eu que estou aqui, Moi que j'étais como ici, Deus opera comigo numa outra comme Dieu dimensão. opère en moi une autre dimension, Senta, senta, filha. Pode sentar, fofa. Pode sentar. Labarochete a base. yes, papa. Fofa, tua mãe está onde? Pai, mamãe está no Muanda. Está no Muanda tua mãe? Já não está em Luanda? Está no Muanda? Sim, sim, sim. Ela já vem brevemente. Precisamos orar para tua mãe. Obrigada, pai. Precisamos orar para tua mãe. Porque a tua mãe Pourquoi? está sendo atacada pelos espíritos ancestrais. Ta mère, on l'attend par l'esprit des ancêtres. Diz sim por quê. Tu dis oui, pourquoi? Pai, na sexta-feira Le vendredi, fui lá lhe ver. Je allais la Voltei voir. no sábado. j'ai regardé au samedi, Mas ainda hoje à madrugada, même à l'aube d'aujourd'hui, estava a sonhar que eu estava na j'ai casa rêvé dela. qu'il était chez elle. Mas o Né? espírito que dominava lá era um espírito anticristo. L'esprit qui dominait, c'était un esprit antichrist. E eu procurava sair, mas ela estava fora e Jesus. comunicava com uma pessoa que esteve aí, tipo, mandava fechar a porta. E depois eu comecei a falar de Cristo nesse homem que falava contra Cristo. Comecei a pregar o homem, mas ele pregava contra. E eu comecei a notar que a porta se fechava. Depois eu me despertei, eu disse, não, vou ter que sair. Comecei a pregar, recuando até a porta. Eu disse, mamãe, estás a ver que a porta está a se fechar, mas você me deixa falar com esse homem. E eu saí. Daí mamãe disse, eu não dei conta. Eu disse, não. Mamãe deste conta, porque esse espírito não é o espírito de Deus. Eu me despertei, pai. Já me falaste isso? Je vais parler de ça. Sonhou na cama dela. Il avait rêvé sur Mas eu consigo elle. perceber que a mãe Je dela peux está sendo percevoir atacada. que sa mère est en train d'être attaquée. Essa é uma outra dimensão Ça, que c'est une Deus autre só dimensão. reservou para Que Moisés. Dieu a réservé seulement pour Moïse. Mas estou a levantar a mão. Mais je Yes, lève ma sir. main. Que Deus que nós servimos Dieu que nous servons. livra a tua mãe dos espíritos territoriais. Délivre ta main des Yes. esprits Livra a territoriaux. tua mãe dos espíritos ancestrais. Délivre ta main des Yes, esprits sir. des Todo aquele que ancêtres. está sendo atacado pelos Tout espíritos ce qui est attaqué par ancestrais, l'esprit des que ancêtres. Deus que nós servimos Que Dieu Yes, que nous sir. servons. te livre em nome de Jesus. Te délivre de notre Yes, Jésus. sir. Levanta suas mãos e diga: Oh Deus, Qui, oh Dieu, em nome de Jesus, au nom de Jésus, segundo o Deus que eu sirvo, selon le Dieu que je sais, livra a minha vida délivrez ma vie dos espíritos ancestrais. des esprits des ancêtres. Oh Deus, Oh Dieu, segundo o Deus que eu sirvo que vive, selon le Dieu que je sers, il vit. a partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, livra a minha vida délivrez ma vie dos poderes ancestrais, Poder ancestral. dos espíritos territoriais. dos esprits territoriaux. Estou a decretar e declarar Je décrète, je déclare que o espírito territorial, que l'esprit o territorial, espírito ancestral, l'esprit des ancêtres, perde controle da minha vida. perd le contrôle de ma vie. Perde controle da minha vida. Perd le contrôle de ma vie. Em nome de Jésus. aplausos ao Senhor. Yes, sir. Celebra. Jesus. Olha para mim. Regarde-moi. É por isso. É por Não isso. se pode matar profecia na igreja. On ne peut pas chercher la prophétie A dans l'église. igreja sem profecia L'église sans la prophétie, é um tambor que bate. c'est un tambour É um vide. tambor que grita, Un tambour qui mas sonne, não tem n'a consistência. pas la consistance. É por isso que a Bíblia diz: La Bible dit, povo sem un profecia peuple sans la prophétie é povo cego. est un peuple É aveugle. povo que perde a direção. Un peuple qui perd la direction. Lacochata maias. Yes. Olha, que Deus livra. Que Dieu Que délivre. Deus livra a tua mãe. Que Dieu délivre ta Que mère. Deus livra a tua mãe. Dieu délivre ta mère. Deus livra a tua mãe. Que Dieu délivre ta mère. Lamara setequias. Jesus. Locochata yabas. Yes, sir. Segunda coisa, estou a ver o espírito de morte à volta da tua menor. Je vois le peu de mort autour de ta petite sœur. Lamare setequias. Quantos menores que você tem? 3. 3. Esse menor não vive aqui. Sim. Não vive aqui. Não estou a falar a tua menor que está aqui com você. Não. Tenho
Quem te segue? Não, nas meninas. A Débora. Há um espírito de morte à volta dela. Jesus. Tu a ver essa pessoa nas meninas, vem depois de você. Que Deus livra a Débora do espírito de Que morte. livre Déborah de Que l'esprit de Deus mort. te livra do espírito de morte. Dieu te livre de l'esprit de Que mort. Deus te livra do espírito de morte. Dieu te livre de l'esprit de mort. Aplausos ao Senhor. Applaudissez au Seigneur. Já posso ensinar? Já posso ensinar? Yes. Agora presta atenção. Maintenant, prêtez-moi Porque precisa l'attention. de demonstração para Pour la avançar. démonstration pour avancer. Então, existem pessoas Il existe des gens que Deus fala com eles. que Dieu parle avec Na eux. dimensão da visão, Na dimensão da visão, na dimensão do na sonho. dimensão de E sonhos. há pessoas Il y a des que gens Deus fala com eles numa Dieu parle avec dimensão eux. mais mística, À une dimension plus mystique, mais complexa, plus complexe. que requer o treinamento do espírito da Il faut pessoa. l'entraînement de l'esprit de la personne. Quem me ouve, diga amém. Amen. Posso avançar, não é? Je peux avancer. Vamos. Vamos ao segundo texto. Deuxième texte. Labaroche Tequias. Atos dos Apóstolos, Actes des apôtres. Actes des apôtres. 2, Chapitre 2. onde diz: nos últimos tempos derramarei meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Joel 2, 28, mas está no Ato dos Apóstolos. Actes des apôtres aussi. Ok, Atos 1, 8. Yes. Assim está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judeia, em Samaria e até Meu ao... Deus, meu Deus. Alguma está um ancião Sandra. Lhe Vai fala trabalhar. quando sair de serviço para vir diretamente aqui. Manda mensagem para ela. Jesus, yes. Yes. Ancião Sandra. Estou vendo como um espírito, estou vendo como um vento de enfermidade a querer atingir. Je vois un vent d'infirmité qui veut l'atteindre. Por favor, coloca Atos 2:17. Atos 2:17. Assim está escrito: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Diga comigo nos últimos dias. Nos Nos últimos derniers dias. jours. Quais são os últimos dias? Quels sont les derniers jours? Os últimos dias foi Le dernier inaugurado jour a été inauguré. desde o dia que o Espírito Santo desceu. Dès lors que le Saint-Esprit est descendu. Quando o Espírito Santo Quand desceu, le Saint-Esprit est descendu, logo se inaugurou le Saint a inauguré a dispensação la dispensation dos últimos de dias. dernier temps. É por isso, C'est pour a ça, dispensação dos últimos la dispensation dias du dernier jour, é a dispensação do Espírito la Santo. dispensation du Saint-Esprit. Quem me ouve, diga amém. Amen. Amen. Lê. Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Você me entende? Nos últimos Au momentos, dernier temps, nos últimos dias, au dernier jour, nos dias derradeiros, le jour final, derramarei je o pendrai meu espírito mon esprit sobre toda a carne. sur toute la chair. Mamãe, você tem que estar cheio do Espírito de Tu Deus. vas être plein de l'Esprit de Dieu. Aleluia. Amen. Porque a promessa aqui, La promesse o ici, Espírito de Deus que le Esprit de Dieu será derramado sera sobre répandu toda a carne. sur toute la chair. Diga comigo, Senhor, Dès que ma Seigneur. Seigneur, derrama teu Espírito em mim. Répands ton o teu esprit à moi. em mim. Vamos? E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Você me Os- entende? Quando esse Espírito entrar, quand cette vie va entrer, vossos filhos, vos as fils vossas et filhas vos filles, profetizarão. ils Diga comigo, prophétiseront. profetizarão. Ils Prophétiseront. Tá, prophétiseront. Deus te espera na dimensão da Dieu dans profecia. la dimension de la prophétie. D2, E os vossos mancebos terão visões. vossos mancebos, os Vos jovens jeunes terão visões. auront des Diga comigo, visão. avec ma Vision. vision. Vamos?
E os vossos velhos sonharão sonhos. E os vossos velhos sonharão Et vos vieillards sonhos. auront des Então existem songes. três dimensões Il y a trois dimensions. da manifestação do La Espírito manifestation du Santo. Saint-Esprit. A dimensão da La profecia, dimension de la prophétie, a dimensão da visão la dimension de la e a vision dimensão do som. et la dimension des songes. Aleluia. Amen. Ok. Hoje tu pôs a base. Aujourd'hui, je pose les bases O que aujourd'hui. você entende os primeiros J'ai fundamentos? besoin que tu comprends les fondements. Ok. Tá, isto quer dizer Ça veut dire que quando o mundo dos espíritos que quand le monde des esprits vai entrar no tempo, va entrer dans le vai temps, entrar por debaixo dessas va vozes, entrer sur ces por voies, debaixo desses caminhos, en dessous de ces pelo chemins. caminho da profecia, Le chemin de la prophétie, pelo caminho do sono par le chemin des e pelo songes caminho da visão. et par le chemin de la vision. Aleluia. Amen. Tá sentindo mal? Pastor Bambi, vai orar o Ju. Você vai decidir que você que vai orar todo mundo que está doente. Vai orar. My God. Yes. Jesus. Aleluia. Amen. Está na dimensão quando o mundo dos espíritos Mais quand le monde des vem esprits no mundo dos homens, entre au monde des ele hommes, se relaciona com il os se homens. relationne avec les autres. Na dimensão À la da dimension profecia, de la na prophétie, dimensão la dimension da visão, de la na vision, dimensão la dimension do sono. des songes. Tanto, estou falando mundo dos espíritos. Je parle au monde des Quando esprits. estou falando do mundo dos Quand je parle du espíritos, monde des esprits, não estou falando do mundo de Deus. je parle pas seulement du monde de Dieu. Estou falando no âmbito geral. Je parle ça en général. Quem me ouve, diga amém. Qui m'écoute, dit Amen. Posso dar uma experiência? Faire une expérience. O mundo ocultismo, Le monde occultisme, quando ele quer passar, quand tu veux vai passer, passar nesse il caminho. va passer dans ce chemin. No caminho da profecia, Au chemin de la no prophétie, caminho da visão au chemin de la e vision no caminho do et sono. au chemin des songes. É por isso, C'est pour cela existe, existe hein, existe a lei da disciplina. la loi de la discipline. Você não pode receber qualquer Je profecia. ne peux pas recevoir n'importe quelle prophétie. Porque para nós, Parce que pour nous, Deus está em todos os lugares. Dieu est dans tout lieu. Mas para cada Mais pour chacun, Deus não fala em todos os lugares. Dieu parle en Deus deux fala em places. lugar específico. Dieu parle en lieu Para spécifique. você, Pour toi, Deus fala aqui. Dieu parle ici. Aleluia. Amen. Deus está na praça onde você vai. Dieu est Deus au está na marché là où tu rua onde vas. você Dieu est à vai. la rue là où tu Mas es. para falar, Mais pour parler, Deus não fala em qualquer Dieu ne lugar. parle pas n'importe Deus quelle fala no place. lugar onde Ele te chamou. Dieu te parle à la place où il a appelé. Aleluia. Amen. Posso falar? Tu peux parler Para Jeremias, pour Jérémie. Deus falava com ele na casa do olheiro. Dieu parlait seulement à la maison de Potier. Quando Deus quer falar com Jeremias, Quand il parlait avec Deus dizia: Jérémie, Jeremias, et Jérémie vai à casa do olheiro. allait à la maison de Porque Potier. é lá Parce que c'est là-bas que os seus ouvidos que tes oreilles estarão abertas seront ouvertes para me ouvir. pour m'écouter. Porque quem tem ouvido, Parce que celui qui est dans ouça l'oreille, écoute, o que Espírito c'est que l'esprit diz dit nas ruas, aux rues, nas praças. au marché, É isso? Não. Não. Quem tem ouvido, qui a des oreilles, ouça écoute o que o Espírito ce que l'esprit diz dit à igreja. à l'église. Porque Deus, Parce que Dieu, para cada pour chacun, tem lugar a específico un lieu spécifique que Ele fala. qu'il parle. Diga comigo, Deus Et avec moi, Dieu está em todos os lugares, est dans tout lieu, mas para falar comigo, mais pour parler avec moi, Ele não fala comigo em todos os il ne lugares. parle pas avec moi n'importe quelle place. Ele tem lugar específico. Il a un lieu spécifique. É aos pés do pastor Samuel C'est au pied de Pasteur que Samuel Deus falará com você. que Dieu parlera É avec nesses toi. quatro C'est paredes de ces quatre que murs Deus falará com que você. Dieu parlera É avec moi. nessa superfície C'est dans cette Deus superficie falará com que você. Dieu parlera É avec neste toi. altar C'est dans cet que hôtel Deus falará com que você. Dieu parlera Quem avec me ouve, toi. diga amém. Qui m'écoute, dit Amen. Para Ezequiel, Pour Ézéchiel, quando Deus quer falar com quand Dieu Ezequiel, parlait avec Ézéchiel, Deus lhe dizia: Dieu dit, vai ao rio Quebar, allez au fleuve Kébar. porque eu quero falar com Je você. vais parler avec toi. Deus está em todos os lugares, Dieu est en tout lieu. mas para falar, Mais pour parler, Deus fala para cada Je parle à chacun. num lugar específico. à un lieu spécifique. Cuidado perder o lugar de ouvir a voz de Attention, Deus, perdre la place d'écouter la voix de porque Dieu. vais confundir a voz de Tu vas serpente de confondre Deus. la voix de serpent et la voix de Dieu. Quando a Eva esteve fora do lugar, Quand Ève était hors de Deus place, falava com Eva pelo intermédio de Adão. Dieu parlait avec Ève au moyen d'Adam. Para Eva ouvir Pour Deus, Ève puisse écouter ele Dieu, tinha que ouvir elle Adão, devait écouter porque Adam. Adão Parce qu'Adam era a voz de Deus était la voix de Dieu para Eva. pour Ève. Mas no dia Mais le jour que Eva que sai Ève sort no território de Adão, au territoire d'Adam, onde ele foi, il confundiu a voz de Deus com a voz de avait serpente. confondu la voix de Dieu avec la voix du serpent. E o jardim foi lhe tirado. Et le jardin là, ils ont été Cuidado enlevés. confundir a voz de Deus Attention, confondre la voix de com Dieu a voz de serpente. avec la voix des serpents. Yes. Mamãe de Sonama está aí na Comment praça. maintenant, elle part au Lá na marché. praça mesmo. Elle part au Vai ver marché. uma mamã. Elle vit une maman. Ei, mamãe, Maman, você está mal. Você está mal. Vai morrer. É um tratamento.
E minha mãe da cinema fica assim: o que é que eu tenho que fazer? Não, vem. Você tem que fazer banho. Você tem que fazer vela. Mamãe, Deus não fala em todos os lugares. Mais Dieu ne parle pas en des Tá lieux. entendendo, mamãe? Deus fala contigo aqui. Dieu parle avec Então, toi tudo que ici. Deus te fala fora daqui, Tout que Dieu parle hors d'ici, seja anátema. et soit anathème. N'écoutez Ainda pas. que um anjo. Même si c'est un É ange. por isso que Paulo disse aos C'est que filhos: Paul avait dit au fils. eu já vou. Moi, je pars. Mas ainda que um anjo Mais même si un ange se encontrasse com se vocês, trouvait avec vous, vos dissesse algo vous diferente, dit quelque chose de différent, filha, presta atenção, seja anátema. soyez sourds. Yes, papa. Você me entende? Tu me comprends? Cuidado de ouvir pessoas na rua. Attention, écoutez A les gens mãe dans da la rue. Rosa está aí. Mamãe, mamãe, você não está vendo? Estás a andar com um caixão. Ah, tu vas révéler le secret. E todas as pessoas que vão te dizer isso, Et tu sais qu'ils vont te dire ça? no fim vai te remeter a um tratamento. À la fin, il va te remettre à un traitement. E o que acontece? Qu'est-ce qui arrive? No mundo dos Au espíritos, monde des esprits, existem leis. existent des lois. Quando você se submete a uma voz, Quand tu te soumets à une voix, você torna escravo daquele espírito. tu deviens esclave de cet esprit-là. Foste na praça com o Espírito Faites-le au Santo, marché avec le estás a Saint-Esprit, voltar endemoniado. tu rentres un démonier, possédé. Jesus. Cuidado de ouvir mamãe da célula. Attention, écoutez les mamans. Eu de tinha uma cellule. filha, J'avais une fille, a filha la fille, estava passando um momento de prova. elle passait un moment des Eu é que épreuves. lhe pagava a casa, C'est moi qui les payais la eu é que maison, pagava a propina c'est moi dos qui les payais filhos. le minerval des enfants, Os filhos les enfants, estudavam no João Paulo II. étudiaient à Jean-Paul. E o pai não pagou todo o ano. Et le père n'a pas payé toute l'année Para fazer matrícula, pour matriculer les enfants. exigiu que tinham que pagar o ano. Il devrait payer toute l'année. Os dois filhos. Les deux enfants. Eu lhe disse, vai falar no senhor padre. Allez parler au Vale monsieur pedir perdão. le prêtre. Allez demander Lhe pardon. diz que marido te abandonou. Lhe diz que marido te abandonou. Dis que Marie t'a Diz ao abandonné. senhor padre, Dis au monsieur le para te prêtre facilitar. pour Que você faciliter paga é para fazer matrícula das que crianças. tu résistes Que l'enfant, você paga faseadamente. que tu payes dans les Ele phases. foi para lá. Il est allé là-bas, Falou com o senhor padre. il est allé O parler senhor avec le padre monsieur lhe le prêtre. disse, Le prêtre lui se dit, não pagar todo o dinheiro, as si crianças je não n'ai pas podem tout fazer l'argent, matrícula. les enfants sont de cette école. Pastor Salomão conhece. A Ah, Celta Salomão eu acho que eu conhece. estou falando da Mima. Ele veio. Elle est Eu venue. disse, quanto todos os filhos? Dit, Era combien? muito dinheiro. Eu peguei todo o dinheiro Elle dei avait para pris ele. tout l'argent, je l'avais Disse, donné. vai pagar Allez payer o ano de todos os filhos. l'année de E tes esse enfants. dinheiro confirma a matrícula. Et c'est déjà, et tu fais Foi encore les confirmar a matrícula. Là, tu as E confirmé ela la estava matricule. passando em situação difícil. Il passe temps difficile. Apareceu uma mamã. Une maman, elle avait apparu. Mulher, estou te ver a sofrer muito. Je vais en train de E Deus souffrir. está me dizendo que você ainda vai sofrer muito. Et tu vas encore souffrir. Você nunca vai trabalhar. Et que tu vas jamais travailler. Pá. Eu estou vendo um programa de 6 Je dias. veux un programme de X jours. Ela conhecia a senhora. Elle connaissait Ela la veio me procurar em casa chorar. Elle est venue chercher à la maison en train de pleurer. Deus está me castigando porque fez eu isso tenho por mamã. quê? Encontrei uma mamã. J'ai trouvé Eu une maman. conheço mamã. Mamã me disse assim, Maman assim. me disse Eu assim, disse, assim. vai perguntar aquela mamã ora onde. Elle allait demander à moi où est-ce qu'elle prie. Voltou lá. Ele é Disse, mamã, rentré. horas ou não? Onde Eu priu? estou vendo, estava aquela estátua que está na missão de João Paulo II. Né? De Madeira do João Paulo II. Aquela estátua de Dom Paulino. É lá onde ele foi fazer programa Onde ele de fez des tantos programas. dias. De temps de jours. Papá, o mundo ocultismo também fala. Le monde occultique aussi parle. É por isso, Et pour cela, cada um tem que conhecer o seu pastor. chacun doit A connaître Bíblia son diz que pasteur. cada ovelha conhece o seu pastor. Chaque brebis connaît E son pasteur. ouve o seu pastor Et écoute son e o pasteur. segue. Et suit. Você tem que estar habilitado para me Tu ouvir. dois être habilité pour Você écouter. tem que estar treinado para me Tu ouvir. dois être entraîné pour O teu, m'écouter. teus ouvidos devem estar programados para Tu me dois ouvir. être programmé pour m'écouter. Senão vais ouvir a voz Toi, diferente. tu vas écouter une voix différente. Não confunda a voz do teu pastor Ne confondez pas la voix de ton pasteur com a voz do teu namorado. avec la voix Do teu namorado. de ton petit ami. Com a voz Avec la voix, do jugo da tua família. le juge de ta famille. Com a voz Avec la voix, da feitiçaria da tua la família. sorcellerie de ta famille. Com a voz Avec la voix, dos espíritos des ancestrais. esprits des ancêtres, Dos espíritos des territoriais. esprits territoriaux. Diga comigo, Senhor. Avec moi, Seigneur. Seigneur, Guarda os meus ouvidos. gardez mes oreilles. Aleluia. Amen. Mamãe, Mamãe. os teus ouvidos, Tes oreilles ele cheira. n'est pas, Não é poubelle. n'est pas une poubelle. Não ele cheira. N'est pas une poubelle. Para a pessoa vir lançar todo o Il faut que lixo. les gens viennent, ils jettent tous les ordures. Está encontrar alguém na rua. Tu veux quelqu'un à la rue? Diga, mamãe, não me fala Maman, nada. ne me dis rien. Você me conhece? Tu me Eu connais? não conheço o estado da tua Tu ne alma. connais pas l'état de ton Eu âme. não sei quem é que você Tu sais pas é. qui es-tu. Como é que você quer que eu acredite na sua Pourquoi tu veux que je profecia? me croie dans ce que tu me parles?
O mundo da Le feitiçaria monde de sorcellerie não tem profecia. n'a pas la Porque a prophétie. profecia é de Deus. Mas a profecia O vem mundo de da Deus. feitiçaria O mundo da sorcellerie tem a adivinhação. Là, à la divination. Yes. É por isso. C'est pour cela. Lá não te dirão Là-bas, on ne te dira pas o teu futuro. ton futur. Te dirá sempre On dit aquilo toujours que está acontecendo. ce qui s'est Aquilo produit. que já aconteceu. Ce qui c'est déjà Lá produit. não te darão solução. On n'a pas donné de Sempre te solution. dirão, On te dira esse ano toujours. deve morrer mais 5. Ils avaient, Próximo ano deve morrer mais 2. l'année, ils vont encore mourir 2. Olha, vocês fizeram isso. Ils ont fait ça. Deus, tá vendo? Vai. Deus me deu a data dele. Dieu m'a donné sa date. E Deus me deu, por que que ele me deu a data? Pourquoi il avait besoin de compléter cette année? Você me entende? Deus falou-me dançar um sanda. Je vais danser Sanda. Quando eu estive aqui, Quand j'étais ici, ainda não sabia por quê. Quando eu fui para lá, Quando eu Deus estava, me abriu os olhos, me foi vi descer. como um vento da enfermidade a querer je atingir. vois une voix de Não l'atingiu, a querer atingir. qui veut l'attendre. Você me entende? Quando Deus fala, Quand je parle, Deus vai te lançar no Dieu futuro. va te lancer au Porque futur. a profecia La prophétie fala do teu futuro. parle de ton Yes. futur. Jesus. Aleluia. Amen. É por isso, falta tudo. Mas não falta uma profecia na sua vida. Yes. Amen. Jesus. Mamãe, Mamãe. não falta uma palavra profética sobre o teu casamento. Je n'ai pas pris une parole pour sur ton Jovens mariage. que querem casar, onde está? Levanta a mão. Jovens que ainda são solteiros, levanta a mão. Les jeunes célibataires, levez vos mains. Mulheres como não, levanta a mão. Mamãe, Levanta começa a a mão. orar. Commence à Que Deus te prier. dê uma palavra profética sobre o teu Que Dieu casamento. donne une parole prophétique Não sur ton brinca mariage. com isso. Ne jouez pas avec ça. Jesus. My God. As mamães, os casados, Le começa a marié- orar. Começa Que a Deus te prier. dá uma revelação Dieu profética donne une sobre o parole teu prophétique casamento. sur ton mariage. O que é que está, o que é que está à frente sobre o teu casamento? Qu'est-ce qui est devant sur ton mariage? Jesus. Um povo sem profecia Un peuple sans prophétie, é como um carro que está na via sem farol. c'est comme une voiture qui est dans la rue sans Já imaginaste les um carro está phares. andando de noite sem farol? Il est sans les phares. O que é que acontece? Qu'est-ce qui arrive? Accident, Derrota. les échecs. Diga comigo, Senhor, Dis avec moi, Seigneur, ilumina meu destino. illumine mon destin. Você me entende? Tu me Amen. comprends? Então, ouve bem o que eu estou a dizer. Écoute-moi ce que je te dis. Quando o mundo espiritual Quand le monde spirituel vem para falar, vient pour parler, vai falar nessas il dimensões. va parler dans, Alguma coisa? Vai falar nessa dimensão. il va parler dans cette Na dimension. dimensão da visão, La dimension na des dimensão visions, do sonho dimension des songes, e na dimensão profética. et à la dimension prophétique. Quem me ouve, diga amém. Qui m'écoute, dit Amen. Agora vamos ler. Mais nous allons lire. Vamos ler. Nous allons lire. Jó Job, 33, chapitre 33, 14. verset 14. Assim está escrito. Antes Deus fala uma e duas vezes. Porém ninguém Não, eu quero que atenta Deus fala de uma maneira ou outra. a seguir. O outro versículo. 15. Versículo 15. Em Não. sonho, sim. Não. Não. No 14. Vamos ler só nessa versão. Ok, é mesmo Está aí, esse. vamos É ler. mesmo. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala de uma Dieu parle maneira tantôt d'une façon e de outra. et tantôt d'une Maneira. autre façon. E qual são a maneira que Deus C'est fala? les façons que je parle, Pela profecia, par la prophétie, pela visão par la e vision pelo sonho. et par les songes. Aleluia. Amen. Amen. E a quarta que nós não podemos Et la descartar, quatrième, on peut pas pela palavra pregada. par la parole Tá vendo prêchée. quando eu estou no altar? Comme je suis à l'hôtel, Deus está a falar com você. Dieu parle avec vous. Deus pode te dar uma direção. Dieu peut donner une Deus direction. pode te dar uma resposta Dieu peut donner une pela réponse. palavra pregada. Avec une parole É por isso prêchée. que a palavra Parce que la pregada parole prêchée é chamada rema. est appelée rem. Essa palavra que gera C'est ação. la parole qui gère le salut. Aleluia. Jesus. Amen. Amém. Essa palavra que cria. C'est cette parole qui crée. Deus não criou o universo Dieu n'a pas créé l'univers pela palavra escrita. par la parole écrite, Deus criou o universo Deus cria l'univers pela palavra par falada. la parole parlée. É por isso que a Bíblia diz: C'est pour la Bible dit, disse Deus, et dit Dieu, haja, hey, haja, hey, haja, hey, haja. hey. E houve. Et c'était eu. Aleluia. Amen. Amém. Vocês me entendem? Vous me comprenez? Amen. Vamos ler. 15. Deus fala assim
em sonhos ou em visões ou em visão durante as noites. Durante altas noites. Pendant les nuits, Vou começar primeiro na dimensão do sono. je commence par la dimension des songes. Fala, diga comigo, Espírito Santo. Espírito Saint-Esprit, Santo. Fala comigo parle avec comigo. moi. na dimensão dos sonhos. À la dimensão dimension des des songes. Papá, Papa. é por isso. C'est pour Você cela. tem que ter um sono tranquilo. Tu dois avoir un Você sommeil tem que doux. dormir. Tu dois dormir. Você tem que entrar num sono profundo. Tu dois entrer dans un sommeil paisible. Jesus. Quando o diabo, Quand le diable, a feitiçaria, la sorcellerie, não quer que você sonhe, ne veut pas que tu songes, primeira coisa que ele vai fazer, ce qu'il va faire, vai combater as tuas noites. il va combattre tes Vai nuits. perturbar os teus Il va sonhos. perturber tes rêves, Sommeil, tes rêve. sommeils. Voilà, merci papa. Vai perturbar os teus sonhos. Il va perturber tes sommeils. Mamãe, ora sempre a Deus que você tenha um sono Priez Dieu que tranquilo. tu aies un sommeil doux. Porque Deus pode te falar do teu futuro. Parce que Dieu peut te prendre ton futur. Deus pode te falar do problema do teu Dieu filho. peut prendre le problème de ton fils. Deus pode te falar de uma situação. Dieu peut te parler d'une situation. Diga comigo, Senhor, Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, dê umas noites tranquilas. donne-moi Des des noites nuits tranquilles. Vela sobre as minhas noites. Veillez sur Sobre as mes minhas nuits. noites. Para que as suas noites sejam veladas por Deus. Pour que tes nuits soient veillées par Dieu. Quando o mundo ocultismo Quand le monde occultiste quer impedir que você veut sonhe, empêcher que tu aies primeira des coisa songes, que ele la fará première chose qu'il fera, é perturbar os teus sonhos. c'est perturber É tes perturbar sommeils. as noites. C'est Que perturber você tes não nuits. entre em um sono Que tu n'entres profundo. pas à un sommeil doux et paisible. Porque eles sabem. Parce qu'il sait O que nós estamos a que dragar, nous sommes en train de traiter. se não lhe deixarmos dormir Si bem, on le laisse dormir bien, ele vai perceber. il va s'apercevoir. Aleluia. Amen. Trouxeram aquela cadeira, não? Aquela cadeira não tem como não trouxeram? Falhamos. Eu pedi que trouxesse cadeira que está na Mamã Teresa, Dona Luísa. Eu pedi que quer dar uma demonstração. Alguém podia dormir e eu podia demonstrar o que ocorre de noite. Ok? O quê? Não. Papai, estamos na mídia. Nós somos excelentes. Você vai se Somos deitar excelentes. voltar. Nós somos excelentes, João. Então, eu acho que não há tempo. Não há tempo. Há tempo? Ok, podem pegar. Você me entende? Vous comprenez? Então, a primeira coisa que a feitiçaria vai Qu'est-ce que la fazer. sorcellerie va faire? Você vai ver durante o dia, está tudo bem. Pendant le jour, tu vois que ça Quando va. chegar à noite, alguém te irritou. Quand la nuit vit, quelqu'un t'est hérité. Por que durante o dia você está bem, mas de Pas noite pendant começa a se la perturbar? journée, tu étais, mais la nuit, tu te perturbes. Todos os problemas vêm na tua cabeça. Ça Bum. vient dans ta tête Tudo isso Tout ça. para te fazer perder o sono. pour te faire perdre tes Porque o rêves. mundo ocultismo Bah, le sabe. monde occultisme sait. Se você dormir, Si tu dors, Deus falará com você. Dieu parlera avec toi. Jesus. Diga comigo, Senhor, Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, proteja as noites. protège mes as nuits. Me dê sono profundo. Donne-moi Des des sommeils sons Que profonds. você dorme profundamente. Que tu dors Deus fala paisiblement. de uma maneira Dieu parle tantôt d'une fois, tantôt d'une durante as autre. noites. Pendant la nuit, Quando o sono profundo cai sobre todos nós. quand le sommeil profond tombe sur nous tous. Por que Deus traz os sonhos Pourquoi Dieu no amène les momento de rêves sono profundo? au moment d'un Porque se sommeil Deus profond? trazer sonho Quand Dieu no t'amène les momento que songes, você não está num sono profundo, au moment que tu n'es pas au você vai sommeil profond, confundir o sono com seu pensamento. tu vas confondre les songes avec tes pensées. Até Deus quer matar o teu pensamento. Non, Dieu veut tuer tes Deus pensées. quer desligar tuas faculdades Dieu veut mentais. éteindre tes facultés Quando mentales. você se apaga, Quand tu t'éteins, naqueles momentos, dans ces moments-là, você está num sono muito que tu es aprofundado. dans un sommeil très approfondi, Você começa a entrar. tu commences à entrer. Deus começa a te revelar Dieu commence à te révéler o futuro da sua vida. le futur de O ta vie, futuro do teu emprego. le futur de ton O emploi, futuro do teu le casamento. futur de ton mariage, O futuro da tua saúde. le futur de ta santé, O futuro dos teus filhos. le futur de tes O enfants, futuro da tua casa. le futur de ta O maison, futuro do teu destino. le futur de ton destin. Papai, dorme. On m'adore. Yes. Aleluia. Amen. É por isso.
Et pour cela, Se existem pessoas que têm dificuldade de ceux gens dormir, qui ont la difficulté de dormir são pessoas que têm dom de sonhar. sont des gens qui ont des dons de Não é rêver. normal. N'est pas Quando normal. você tem dom de sonhar, Quand tu as des dons de isso rêver, quer dizer o quê? ça veut dire quoi? Todo mundo pode sonhar Tout le monde peut rêver como uma eventualidade, comme une como éventualité, caminho da comunicação, comme un chemin de como communication, caminho de uma linguagem. comme chemin de Mas langage. existem pessoas Mais existem des no gens meio dos sonhos au milieu des que o sonhos sono dele é dom. que son rêve est... Quando esse sono é dimensão do dom, Quand son também sommeil pode dimension ser de rêve, chamado como uma dimensão profética na pessoa. mais c'est ça l'individuation prophète de la personne. Jesus. Vou dar exemplo de um. Un exemple, Daniel. Daniel Não via. Daniel ne voyait pas. Daniel não via. Daniel ne voyait pas. Daniel não ouvia. Daniel n'écoutait pas. Todas as profecias que Daniel Tous les pensées que escreveu, Daniel avait reçues, ele sonhava. elle rêvait. Daniel sabia Daniel savait qual é o caminho quel est le chemin de que Deus Dieu se comunicar com se ele. communiquer avec É lui. por isso que quando o rei lhe chama, C'est quand le roi ele diz: l'appelle, Daniel, dit Daniel, eu sonhei isso, isso, j'ai isso. rêvé ça. Me interpreta isso. Interprétez-moi ça. Daniel disse: Il dit, Rei, roi, dê-me só uma noite. donne-moi seulement une nuit. Deixa-me dormir. Laisse-moi dormir. Quando eu dormir e Quand je acordar, vais dormir et me o réveiller, Deus que fala comigo no Le mistério Deus do que fala sono comigo no mistério do me sono, revelará o me que Rei revelará sonhou na tua c'est que cama. tu Yes, avais sir. songé dans ta maison. My God. Yes. Olha para mim. Regarde-moi. É por isso, C'est pour cela. o conhecimento faz a diferença. La connaissance fait la différence. Imagina agora você no lugar de Daniel. Tu es toi dans la place de Daniel. Você não tem conhecimento. Tu n'as pas la connaissance. Você podia se atrapalhar. Peut-être tu peux, Ah, tu a ver isso. tu peux te perturber. Tu a ver isso. Ah, je vois ça. E tudo que você Et ce falaria que tu parles não là, teria vida. n'aura pas la Mas vie. Daniel tinha conhecimento mais il a la de si connaissance mesmo, que de da soi-même, sua de espiritualidade. sa spiritualité. Tinha consciência Et la da conscience dimensão la operacional dimension do opérationnelle seu espírito. de son A esprit. minha oração. Ma prière. Você tem consciência Tu as la da conscience dimensão operacional la dimension do teu espírito? de ton esprit. Jesus, my God. Tá vendo como é que estamos a falhar? Tu vois comment nous sommes en train de faillir. Você se comunica com o teu espírito. Tu te communiques avec ton esprit. Eu dei uma mensagem, dei seminário nessa Il igreja. va donner un séminaire à cette église. Como ouvir teu espírito? Comment écouter ton Quantas esprit? pessoas que aproveitaram daquele seminário? Combien de gens qui ont profité du séminaire? O problema não sou eu. Le problème n'est pas moi. Eu vos revelo todos os mistérios. Je vous révèle les mystères. O problema é vocês. Le problème c'est vous. Eu passei meses Papa, dis-moi, ensinando nesse altar enseigne ce tel como ouvir teu espírito. comment écouter ton esprit. Depois ensinei isso nas redes sociais. Après, c'est ça aux réseaux sociaux. Tá aí, irmão José? Voilà, frère José. Tínhamos podcasts aqui no meu Il y avait escritório. un podcast au bureau. Ensinava Il a como enseigné ouvir o teu espírito. comment écouter ton O esprit. que é que você aproveitou? Qu'est-ce que tu avais profité? Agora lhe pergunta ainda. On a demandé. O que é que tal fulano vestiu dia X? Qu'est-ce qui s'est habillé les jours X? My God. Lhe pergunta ainda. Demandez O d'abord. que é que você sabe da vida do pastor? Qu'est-ce que tu connais de la vie du pasteur? Ai! My Vai te God. falar coisa como se fosse que eu lhe contei. Jesus. Como fosse que eu lhe contei. Comme si je l'avais É que compté. nós perdemos tempo Non, nous perdons le temps naquilo que é desnecessário. de ce qui n'est pas nécessaire. Ok, coloca aí, coloca aí. Ok. Não, vira. Não, jovem. Ok. Você vai lá, ele vem aqui. Tira só essa mesa. Encosta na parede. Então, Júlio está aqui. Ok, fica aí para desligar as lâmpadas. Não. Avança. Arreia a outra parte. Não, jovem. My God. Jesus. Ok, tá bem. Você fica mesmo aqui, Magalhães. Senta aí. Ok, senta aí. Yes. Apaga as luzes. Dorme. Apaga a luz do altar. Apaga as luzes do altar, jovem. Ok, dorme. Pode dormir. Dorme bem. Jesus. Hey. Bon sommeil de Dorme. diable. Você percebe? Tu t'aperçois? Ele quando dorme, Quand il dort, o seu mundo son monde, está neutro. son monde et l'état est neutre. Você me entende? Tu me comprends? Está neutro.
est neutre. Isso quer dizer, Ça veut dire, esse aqui é o mundo físico. ça c'est le monde physique. Está neutro. Est neutre. Ele não está vendo nada. Il ne voit rien. Não está sentindo nada. Il ne sent rien. Não está percebendo nada. Il ne s'aperçoit Há de rien. outro mundo que se abre. Il y a un autre monde qui s'ouvre. Que é o mundo da iluminação. Quel est le monde de l'illumination? Acende luzes. Acende só aqui no altar, apaga outros lados. Acende só aqui no altar. Ok, apaga também aí. Apaga também lá. Apaguem lá. Alguém tem que fazer rápido. Aqui no altar não. A iluminação do altar. Ok, obrigado. Ok, estão percebendo? Você lá. Olha lá. Regarde derrière. Vocês têm visibilidade? Vous avez la visibilité. Você consegue ver quem? Tu vas voir quoi? Tá, aquele aí é o mundo natural. Ça c'est le monde naturel. Já C'est le monde anoiteceu. naturel. C'est produit. Ele vem dormir Il vient dormir porque já chegou a noite. parce que la nuit est O arrivée. seu globo ocular Et son globe oculaire já não tem capacidade n'a plus la capacité de suportar a frequência de noite. de supporter la É fréquence por de la isso que a nuit. noite é para dormir. Enfin, la nuit c'est pour As dormir. pessoas que trabalham a todo momento de Les noite gens qui travaillent tout le monde à nuit terão problema de saúde. auront des problèmes de Porque a santé. noite é para dormir. La nuit c'est pour Deus dormir. programou o homem. N'importe pas un homme. Deus programou o homem Dieu avait programmé para l'homme trabalhar de dia, pour travailler la journée para estar ativo de dia, et être actif la journée estar inativo de noite. et être inactif à la Você nuit. libera as energias. Tu libères des énergies. Porque durante essa noite, Parce que pendant cette nuit, as células les cellules estão ser regeneradas. sont être As régénérées. energias Les énergies estão a ser sont recuperadas. être récupérées. Nessa fase, Dans cette ele phase, não está a liberar calor. c'est là où il libère Está il libère concentré la calor. Il concentre la chaleur. Jesus. E aqui ele entra, ele Ici, dorme, il dort. mas a alma dele Mais son e âme, o espírito dele son esprit entra num mundo da iluminação. entre à un monde d'illumination. E nesse mundo da iluminação, Dans ce monde d'illumination, apaga todas as luzes daqui também, depois acende. Apaga o projetor, você. Ok, você percebe? vous percevez, Dormiu. il s'est endormi. Agora vai entrar a alma dele, Maintenant son âme, o espírito dele, son esprit não rege nesse mundo. ne règne pas plus dans ce monde. Vai acordar, Il va se réveiller. vai penetrar, Il va entrer. acende luz. Ok, vamos do altar. Está aí. Voici. O corpo está dormindo. Son corps dort, Ele começa a ver il commence à voir as lutas que ele tem, le lutte qu'il a, as batalhas que ele tem, les batailles qu'il a no domínio laboral, au domaine laboral, no domínio au emocional, domaine émotionnel. no domínio. Ele começa a ver o seu Il futuro. commence à ver son futur, Deus voir son começa a futur. l'alertar. Dieu commence à l'alerter. Deus começa a lhe guiar. Dieu commence à les guider. Deus começa a lhe Dieu revelar commence à les révéler. os projetos que Deus tem para Les ele, projets que Dieu a pour sobre lui o seu et casamento, sur son quem é a mariage, sua mulher, qui est sa femme, quem é o seu qui marido, est son mari, quem é os seus filhos, qui est ses enfants, quantos qui filhos sont, que ele terá, combien de fois qu'il aura, as eventualidades do le parto, moment de thé, o trabalho de dele. son travail. Deus começa a lhe revelar Dieu tudo. commence à le révéler tout. Yes. Jesus. Gloire à Dieu. Yes, sir. Você me entende? Vous me comprenez? Se ele não entrar nesse cenário, S'il n'a pas laissé scénario, ele não será comunicado. il ne sera pas communiqué. Porque para você sonhar, Parce que pour que tu puisses você tem rêver, que dormir. tu dois dormir. Para você sonhar, Pour que tu puisses rêver, você tem que dormir. tu dois dormir. É por isso levanta a minha mão. Je lève ma main. Nem o espírito trafica as tuas noites. Aucun esprit trafique sir. tes nuits. Nem o espírito trafica as tuas noites. Aucun esprit Yes, sir. trafique tes nuits. Nem o espírito trafica as tuas noites. Aucun Yes, esprit sir. trafique Nem o tes nuits. espírito trafica as tuas noites. Aucun esprit sir. trafique tes nuits. Tá vendo? Jesus. Yes. Olha para mim. Regarde-moi. Como é que isso funciona? Comment ça fonctionne? Quando o mundo da feitiçaria Quand le monde de sorcellerie sabe sait que ele tem essa graça de sonhar, qu'il a cette grâce de não rêver, vão lhe permitir para entrar num sono profundo. ne va pas le permettre pour qu'il n'entre pas à un sommeil profond. Vão usar até criança para vir lhe Ils vont incomodar. aussi, même l'enfant pour venir le déranger. Vão usar até telefone em Ils vont chamada même des desnecessária. appels téléphone nécessaires. Jesus. Quando ele começa a sonhar, Quand tu commences à é rêver, a hora que o telefone vai tocar. c'est l'heure que le téléphone va Ele sonner. acorda. Il se réveille. Eu estava a sonhar. Moi j'ai rêvé. Et
s'est passé? Deus quer te comunicar. Dieu voulait te communiquer. Deus quer te Je transmitir. veux te transmettre. Deus quer te revelar. Je veux te révéler. Porque se haver profeta no vosso meio, Parce qu'il y a un prophète au milieu de vous. eu falarei Je parlerai pelo intermédio dos sonhos au moyen des songes, e pelo intermédio de au visões. moyen des visions. É por isso, os sonhos Le songe, é para os mais velhos. c'est pour les âgés. Visões Les visions, é para as crianças. c'est pour les enfants. Jesus. Jesus. Diga comigo, Senhor, Dis avec moi, Seigneur, doravante, dès Doravant. maintenant, as minhas noites As Mes minhas nuits noites está entregue nas suas mãos. estão données entregues dans nas tes tuas mãos. Ele precisa dormir. donc il a besoin de Ele dormir. precisa entrar num sono Il faut qu'il profundo. entre à un sommeil paisible. Até quando as suas faculdades mentais Même quand ses facutés mentales, quand ses facultés não mentales reconhece mais ninguém. ne reconnaît plus E personne. ele, a alma dele Mais dans son âme, começa a ouvir começa a ouvir a voz de Deus. commence à écouter la Começa a voix de ouvir os Dieu. mistérios. Commence à écouter des mystères. Começa a entrar na luta. Il commence à entrer dans la lutte. Começa a ver o caminho Il commence à certo voir para ele. le chemin. Porque tudo que vai produzir, tudo que vai se produzir de dia, Parce que tout ce qui va se produire la journée será projetado de noite. sera projeté la nuit. Olha para mim. Regarde-moi. É o invisível que define o C'est visível. l'invisible qui définit le É as visible. noites que definem o dia. C'est les nuits qui définissent les jours. É por isso não brinca com tuas noites. Ne jouez pas avec tes nuits. Se você brincar, Et si tu joues, a morte pode fecundar. la mort peut féconder. E quando a morte fecundar, Et quand la mort va a féconder, morte durante o dia la mort pendant la journée vai começar a circular. va commencer à circuler. É joio já. Et c'est déjà enivré. É joio Oui, c'est ça. É joio C'est semeado déjà l'ivraie semée dentro da tua vinha para dans complicar. ton champ pour compliquer ton blé. Jesus. Sonhou, Il est rêvé, il avait son perdeu dinheiro il avait perdu l'argent. e acorda, Il se réveille, hein. não sabe de nada. Il ne sait rien. Você sonhaste perder esse dinheiro, estás a dormir? Et chaque fois que j'avais peu d'argent, tu dors. É só questão do tempo. C'est question de temps seulement. Se não houver sacerdote Tu n'as pas un com sacrificateur capacidade de ver, avec la capacité de para voir liberar, et libérer. se não houver resgate Tu n'auras pas un rachat para resgatar pour racheter. o que você perdeste de Si tu avais noite, perdu la nuit, pode jejuar, tu peux jeûner. vai entrar. Ça va entrer. Não brinca com tuas noites. Ne jouez pas avec tes nuits. E olha para mim. Regarde-moi. Quando Deus te revela teu destino aqui, Quand Dieu te révèle ton destin ici, não brinca com esse destino. ne jouez plus avec ce destin. Se Deus te revelou, você está Si curado. tu as révélé ici, Mas não se preocupe. maman, ne te préoccupez pas. Pode demorar. Ça peut traîner. A cura vai se efetivar. La guérison va s'effectuer. Se Deus te revelou que Si tu você as está révélé ici grávida. que tu es enceinte, Ana! Anne, Pode te brincar. on peut Pode se moquer te de toi. zombar. On peut se moquer de toi. Misteriosamente tu conceberás. Mystérieusement, tu concevras. Se Deus te revelou aqui que Si tu você as vai révélé ici casar, que tu vas te marier, o tempo pode passar. le temps peut passer. O casamento será facto. Le mariage sera Yes. un Olha para fact. mim. Écoutez-moi. Jesus. My God. Yes, sir. Olha para mim. Regarde-moi. Se Deus te revelou aqui, Je t'ai révélé ici. você vai casar com grande homem de Tu vas Deus. te marier avec un grand homme de Dieu. Cuidado brincar sua vida no tempo. Attention, jouer avec ta vie dans le Porque temps. você pode abrir porta, Bah, tu peux ouvrir des portes, de hein. passar aqui, de passar aqui. Passer ici et passer Passar ici. aqui. Passer E ici. quando o homem da tua vida Et quand chegar, l'homme de ta vie ele viendra, vai ver a tua história. il va ver ton histoire. E a tua história lhe pesar. Et ton histoire va E Deus peser. dizer, olha, Dieu ele, dit, porque Deus está te mostrar Bah, Dieu te para montre. você velar os teus caminhos. Et pour que tu puisses veiller tes Para chemins. você não andar à toa. Que tu ne marches pas n'importe Perdão comment. pela expressão. Pas Mas estou a usar expression. essa linguagem para que todo mundo Même entenda. que ça va pour tout le monde. Para que comprendre. você não ande à toa. Parce que tu ne marches pas Para que n'importe você comment. ande num caminho regada. Mas quando a gente Porque chama você de não é uma reglé, mulher ordinária. mas você é uma femme Você não é uma ordinária. mulher comum. Tu es une Você é femme uma mulher comum. das grandezas. Tu es une femme de Você é uma grandeur. mulher da elite. Tu es une femme de l'élite. Yes, Olha sir. para mim. As mulheres da elite Les femmes d'élite, são mulheres nobres. ils sont des femmes nobles. São mulheres nobres. Ils sont des Yes, femmes sir. nobles. E as mulheres Les nobres femmes nobles não aparecem em qualquer lugar. n'apparaissent pas n'importe quel coin. Jesus. My God. Segundo, Deuxième, não se entrega a qualquer um. elle ne se donne pas à n'importe qui. Porque nela
Parce qu'en elle, nela en elle, a nobreza. il y a la A nobreza. noblesse. Il y a la noblesse. Estão lhe rir, On se moque d'elle. mas ele está à espera do homem da vida Elle dela. attend l'homme de sa O vie. tempo está a passar, Le temps passe. mas ela está à espera do homem da vida Elle dela. attend l'homme de O sa tempo vie. está a avançar. Le temps avance. Essa posição está a Elle est dans doer. cette position, ça fait Ele mal. muda a posição. Elle change de position. Já está difícil. Ah, c'est difficile. Ele muda a Elle posição. change de position. Já está difícil. C'est difficile. Ele vai mudar a posição. Elle va changer la position. Ok, isso já não sai. Fonctionne. Vai mudar a posição. Elle va changer la position. Va ficar agora assim. Elle va se mettre comme ça. Yes. Está a balançar, a vida está Elle difícil. balance à la vie, c'est difficile. A vida está complicada. La vie, c'est compliqué. Oh, Nathaniel! Oh, Nathanaël, Eu te vi por debaixo da je t'ai figueira vu sur la figuier quando você se balançava, quand tu t'es balancé pensando na sua vida. en pensant dans ta Mas o vie. que você esperasse por debaixo da Mais figueira, c'est que genre, en a dessous de la figueira figuière. é a imagem da esperança. La figuière, Yes, c'est le sir. mal Eu te d'espérance. vi no mundo da Je t'ai esperança. vu le monde Como d'espérance. você estava com a esperança, Comme si avec l'espérance. esperando tua exaltação. Avec sir. ton O Deus que te prometeu nas madrugadas vai ser fiel para cumprir aquilo que ele prometeu de ti. Promis à toi la journée. Célèbre! Yes, Jesus! my God. Yahweh! Legal, chete. Yes, papa. Porque o sono que Deus te deu Parce que le rêve que Dieu t'a donné te concerne. va te conserver. Não é do vizinho, Ce n'est pas du voisin. é o teu sono, C'est ton songe. é a tua história. C'est ton histoire. Deus conhece os teus caminhos. Dieu connaît tes chemins. Deus sabe onde Ele quer te levar. Dieu sait où il veut t'amener. Deus sabe quem é que você será. Dieu sait où qui tu seras. Deus sabe quem é você. Dieu sait qui es-tu. Deus desce quando você está a dormir. Dieu descend quand tu dors. Você está aqui como escravo. Tu es ici comme un esclave. A família te odeia. La famille t'haïsse. Mas Deus está te revelar. Mais Dieu te révèle. Sol, Soleil, lua, lumière, as estrelas, les étoiles, de joelho lune, diante de ti. à genoux devant toi. Yes, sir. Jesus! Você acorda, Tu acorda. te réveilles. Você acorda. Tu te réveilles. És miserável. Ah, tu es misérable. Mamãe, Deus está te mostrar a tua grandeza. Maman, Dieu te montre ta Papai, grandeur. Deus vai te mostrar a tua Papa, grandeza. Dieu te montre ta grandeur. Haverá dia. Il y aura un jour. Sabe o que é que você tem que fazer? Tu dois faire Resista a teus sonhos. résister tes songes. Porque haverá dia Parce qu'il y aura un que jour. você vai voltar no seu Tu vas caderno. rentrer Jesus. dans ton Que talent. você verá Tu verras aquilo que Deus te revelou. ce que tu avais Yes, sir. révélé. 2010 Jesus! Dieu a se t'a dit, concretizar em 2025. à se concrétiser en 2025. Você a governar o Egito. Você a governar o Egito. Tu as gouverné les Você a dominar o Egito. Tu as dominé les Você a reinar no Egito. Tu as gouverné les Você a governar o Egito. Tu as gouverné les Eu quero anunciar. O Deus que te revelou é fiel para concretizar. O Deus que revelou a sua exaltação é fiel para selar. O Deus que revelou a sua grandeza é fiel para realizar. O Deus que revelou a sua grandeza é fiel para concretizar. concrétiser. Em nome de Jésus. Celebra! Yes, sir. Jesus! My Senta God. agora, senta. Acende luzes. Acende todas as luzes. E olha para mim. Regarde-moi. Ele sonhou Il avait o rêvé. mundo das trevas, Le monde des o ténèbres, mundo da le feitiçaria monde de sorcellerie tem capacidade a la capacité de rebater teus sonhos. d'enlever ses rêves Para você não ter consciência do teu caminho. pour que tu n'aies pas la conscience du É por chemin. isso que sábado, sexta-feira e sábado, Et vendredi et samedi, vamos recuperar nous allons récupérer todos os sonhos tous les que songes o mundo das trevas que le monde des ténèbres roubou de você. avait volé de toi. Yes. Jesus! E domingo, Et dimanche, a ceia de domingo, la scène de dimanche, é para ativar a sua c'est consciência, pour activer ta para conscience, ativar teu espírito pour activer ton esprit no mundo dos sonhos, au monde des songes, no mundo das visões, au monde des visions, no mundo das au revelações. monde des révélations. Quem me ouve, diga Qui amém. m'écoute, dit Amen. Amen. Ele sonhou. Il avait rêvé. Sonhei que? Ah, j'ai rêvé quoi? Tipo que eu sonhei. Comme si j'ai rêvé Cego, aveugle. te roubaram os sonhos. On t'a volé des rêves. Todo sono que te roubaram Tous les sommeils qu'on é teu futuro que se escondeu. ils sont cachés. Jesus! My God. É por isso, Et pour cela, eu tenho 3 cadernos de sonhos j'ai 3 cahiers de songes lá na minha casa. là-bas chez moi. Quando eu ainda era crente, Quand j'étais encore croyant, eu me recordo. je me rappelle, Eu já me era crente,
J'étais me croyant. tornei evangelista. Je suis devenu Tínhamos évangéliste. músico profissional na igreja, Nous avons un musicien professionnel à l'église. chamado Irmão Júnior. On l'appelait Frère Junior. Bel sábado. Un beau samedi, Ela canta, il chantait. pediu no apóstolo Desiré. Il avait demandé à l'apôtre Désiré. Disse, apóstolo, Dit apôtre, permita-me permets-moi. eu falar sonho J'ai parlé un songe que se repetiu duas qui vezes. s'est répété des fois. 2010. 2010. Ele disse, tá bem, pega Il dit, amigo. ok, prends le micro. Apóstolo, Apôtre, eu sonhei j'ai rêvé que havia uma grande cruzada qu'il y avait une grande croisade na retunda do Cabação. au rond-point du Kabassango. E tinha muita Il gente. y avait plein de Tinha gens. uma grande multidão. Il y avait une grande multitude. E toda a multidão Et toute la multitude esperava attendait para ouvir o apóstolo. pour écouter l'apôtre. Mas quando chegou o momento Mais quand le moment est arrivé, do apóstolo subir, l'apôtre avait monté, já não era apóstolo, n'était plus apôtre, já era evangelista était Samuel. évangéliste Samuel. Eu vi evangelista Et Samuel évangéliste Samuel a subir no en altar. train de monter à l'hôtel. Quando ele falava, Quand il parlait, todo o Cabação tout Kabassango ouvia a voz dele. écoutait sa voix. Hoje, quando eu falo, Aujourd'hui, quand je parle, todo o Cabação, tout todo Kabassango, Cabinda, tout Kabinda ouve o som da minha écoute voz. le son de ma Yes, voix. Yes, Jesus. Papa, papa, o som da minha voz le son de ma voix atravessa continente. traverse les continents. Há pessoas na América Il y a agora des gens en Amérique que estão a maintenant. ouvir o som da minha voz. Fais écouter le son de ma voix. Há pessoas em Luanda Il y a des gens agora à Luanda maintenant. que estão a ouvir o som da minha Écoute le voz. son de ma voix. Há pessoas em Lisboa Il y a des gens agora à Lisbonne que estão a ouvir o aujourd'hui. som da minha Écoute le voz. son de ma Há voix. pessoas na Suíça Il y a des gens en que Suède. estão a ouvir o som da minha Écoute le voz. son de ma voix. Há pessoas que são servos de Deus Il y a em des França, gens em Paris, de France, de estão a Mali. ouvir o som da minha voz. Il écoute le son Yes, de ma sir. voix. Jesus. My God. Tem questor, deve estar nos assistindo. Il y a un pasteur qui peut-être nous Ele assiste. estava voltando, ele vive em Paris. Il vient en Paris. Foi passear no Brasil. Il est allé passer quelques temps au Brésil. Lá ele decidiu acompanhar uma mensagem. Ah, elle décidait d'accompagner un message. Caiu na nossa página. Elle est tombée à notre page. Ouviu-me. Elle m'avait écouté, Disse, não, eu tenho que procurar esse pastor. Et dit non, je dois accompagner ce pasteur. Ligou. Il Que avait número que appelé. está lá é do pastor Salomão. Il avait appelé le O pastor pasteur Salomon. Salomão atendeu. Salomon l'avait répondu. Disse, eu quero falar com o pastor. Je vais parler avec le Me pasteur. direcionaram a mim. On l'avait directionné à moi. Lhe atendi. Je l'avais Ele répondu. disse, pastor, Je dis, pasteur, eu tenho igreja em Paris. j'ai l'église en Paris. Eu quero ser dirigido por você. Je veux être dirigé par toi. Há pessoas que são dirigidas por Il y a nós. des gens qui sont dirigés par Yes, nous. sir. Nós não conhecemos. Que nous ne connaissons pas. Papá, que nós não Que nous conhecemos. ne connaissons pas. São dirigidos. Tá aí, pastor Bambi. Voici pasteur Bambi. Quando vou em Luanda, Quand je parle à Luanda, quantos homens de Deus que vêm à minha procura? combien d'hommes de Dieu qui viennent me chercher? Quantos homens de Deus que vêm à minha procura? Combien d'hommes de Dieu qui viennent me Tá aí chercher? ele. Voilà, il est Às là. vezes eu faço dia, Mais je passe même un jour. não estou atendendo ninguém. Je vais répondre à Só personne. estou atendendo pastores. Je réponds seulement au pasteur. Yes. Dia, tá aí, pastor Bambi. Un jour Yes. plein. Dia, Un jour. não estou atendendo povo, só estou Je atendendo ne pastores. réponds pas au peuple, je Pastores que réponds eu au não pasteur. conheço, que Pasteur eu que nunca je connais vi, mas que ouve o som da minha pas, mais voz qui écoute le son de ma e voix dirige as igrejas et dirige l'église. em função do que eu prego nesse En altar. fonction de si je prêche dans cet hôtel. Jesus. My God. E uns vêm e dizem, pastor, Je devais dire, pasteur, teu ministério tem me abençoado. ton ministère me bénit. Eu quero a tua imposição das mãos. Je vais ton imposition des mains. Eu tenho aqui sacrifício para J'ai un você. sacrifice pour toi. Pastor, tem isso para você. Pasteur, j'ai ça pour toi. Eu quero fazer isso, Je pastor. veux faire ça, pasteur. E são abençoados. Et ils sont bénis. Alléluia. Hoje, Aujourd'hui. mas alguém teve isso no sonho. Mais quelqu'un avait eu ça, avait eu Maman. un songe. Se você não conhecer quem você é, Si tu ne connais pas qui es-tu, o diabo pode te desviar. Dieu peut te dévier. O diabo pode trazer emprego glorioso para te Dieu desviar. peut t'amener un O emploi diabo glorieux pode pour te trazer dévier. casamento glorioso Dieu para te peut amener un desviar. mariage glorieux O pour te diabo pode dévier. trazer homem forte para te Dieu peut desviar. amener un homme O fort diabo pour te pode dévier. trazer uma mulher forte para te Dieu peut desviar. amener une forte femme pour te dévier. Eu que estou aqui, quando comecei o ministério, Quand j'ai commencé le ministère, toda a minha vida fui lutando para trabalhar numa grande empresa. toute ma vie j'ai lutté pour travailler dans une grande entreprise. Nunca consegui. Je n'ai jamais. Eu fazia todo o texto da Chevron. Je faisais tous les textes à Chevron. O texto que eu passei, Le texte que j'avais passé, falsifiquei documento. j'avais falsifié les documents. Falsifiquei certificado. J'avais falsifié le certificat. Falta de conhecimento. Manque de Era connaissances. o ano que eu terminei médio. C'est là que je vais O vivre nível bien. estava atrasado certificado. Le Em suivant vez de moment, eu ir pedir declaração da frequência, au lieu que les médicaments soient peguei importants, certificado de alguém, fui no estudo, falsifiquei. c'est pas dit quelqu'un j'avais Entreguei na Chevron. Je vais donner à Chevron. E Deus me visitou. Et No je vais sonho, visiter. Ah, on songe. me disse: Vou te levar até a porta da Chevron, mas tu não entrarás. Mais tu n'entreras pas. Papá, fui fazer teste. J'allais faire le texte. Passei. J'avais passé. Melhor nota. La meilleure note. Fui à entrevista. Je suis allé à Passé. l'entrevue.
J'ai passé. Nos chamamos todos nós que On passamos. va appeler tous nous qui devons passer. Disseram, vocês já passaram. Donc, vous avez passé. Terça-feira, Mardi, vem buscar vossos envelopes. venez chercher vos Para enveloppes ir à LubMed. pour aller, Mas acompanhado mais accompagner com vosso certificado avec votre original. certificat original. My God. Papa. Papa. E por isso, quando você é cristão, Quand tu es chrétien, faz tudo na justiça. fais tout dans la Amen. justice. Porque Deus quer te colocar lá. Parce que Yes, Dieu sir. va te Vai mettre te là-bas. colocar. Il va te Jesus. mettre. Yes, sir. Sabe o que aconteceu para Ce terminar? que tu fait pour finir, Fui falar com um grande homem da chefe. je vais parler avec un grand homme de chef. Ele me disse: Ah! Il dit, ah, Esse, afinal, essa pessoa era minha família. c'est vrai, il était de ma famille. E contrapartida, Et en contre-temps, ele que estava lá no training. celui qui était là-bas au training, Ele disse: Meu primo, fizeste isso il dit, por mon quê? cousin, tu as fait ça pourquoi? Estás a ver? Tu vois, O teu irmão também fez. ton frère s'avait fait. Já passou. Il a passé. Eu é que vou os receber lá. Pourquoi vous serez fort là-bas? Fizeste isso por quê? Tu as fait ça pourquoi? Ele disse: Olha, Il dit, eu disse: Eu regarde, quero só levar assim falso. fais ça amener Ele comme disse: ça. Se tu fort. levar o certificado falso, Il n'a même pas ce a chefe vai te colocar luz vermelha. Je va te Cada mettre, candidatura não passarás. une lumière rouge. Tu Então passeras plus. esquece essa vez. Oublie cette fois. Tenta outra vez. Tentez une autre Papa. fois. Papa, Comecei a chorar. j'ai commencé à pleurer. Eu saí do lado da minha a Sai do chorar lado. até em casa. My God. É, mas Jesus. Eh, minwe. a mim não é. Eh, yes, É, mina yo ya me. yeah, my God. É, Eh, Jesus. papa. Choro de alguém que está na prova. Você sabe como é que é. Le peur de quelqu'un qui est dans la preuve, tu sais Olha comment. para mim. Regarde-moi. Quando Deus me visitou, Quand Dieu m'avait visité, Deus me deu um ministério. Dieu m'avait donné un ministère. Deus me disse: começa a Il obra. m'a dit, commence l'œuvre. Comecei a obra. J'ai commencé l'œuvre. Dona Joana, À ma joie, Baba, Baba, Capita, Capita. Alberto, Albert, mamãe, Lavinho, Lavigne. som na Angola que eu já fui, que eu não pensava. Son Não me encore, je ne saiu. pensais pas. j'ai Passei no passé. teste. J'ai passé le test. Demos passaporte. On va donner le Estão a passeport. me chamar. Uma O passaporte está tudo bem. Passeport, ça va. Vocês vão para Dubai para uma formação. Eu disse: eu tenho que ir. Je dois aller. Fui para Dubai para a Je suis allé formação. à Dubaï la formation. Fui para a Índia para a Je suis allé formação. en Inde la formation. Voltei. Je suis rentré. Agora vou trabalhar, Dá para vou trabalhar? fazer ministério. Vai fazer- Não, o senhor Samuel Mas tem que Samuel- trabalhar na zona Angola, Je Espanha. travaille à Sonango en Espagne. Tem que viver na Espanha. Tu allais vivre en Se Espagne? você não quer viver na Espanha, Pas vivre en Espagne? vai viver em Portugal. Viens en Portugal. Para facilitar a Pour transição. la transaction. Agora o ministério. Maintenant le ministère. Mamãe, Maman. seguro de vida. Meu La- pai. l'assurance Mamãe, de vie. não é só na Angola de hoje. Pas Só só na no- Angola de Manuel Vicente. My God. Jesus. Só na Angola de Manuel Vicente. Sonango de Manuel, c'est pas Sonango d'aujourd'hui, non. Seguro de vida. Se a minha Assurance de mãe está vie. doente, se meu pai está doente, Mon père est malade, ma mère est malade. meu primo está doente, Mon cousin est é malade. levado fora do país, Il est amené hors du pays. na conta da empresa. À compte l'entreprise. Salário base, Salaire bas, $7.500. $7,500. Jesus! My God! Eu disse, eu nunca ouvi, peguei todas as mobílias que eu tinha em casa e ofereci. J'ai pris tous les mots que j'avais offert. A minha vida já mudou. Ma vie a changé. Forever. Yeah. Ah, pour toujours. Papa, Papa, Jesus. quando a lista sai, quand la liste sort, Samuel vai para a Espanha. Samuel va en Espagne. Comecei a pensar, Dona Joana. C'est pour ça que Comecei a pensar, Baba. Parce que maman, je ne pensais Comecei a pas. pensar, Capita. Comecei a pensar Comecei a Capita. pensar Comecei os a outros. pensar Eu les disse, autres. onde vou deixar esses 5 pessoas? Où je vais laisser ces 5 personnes. Jesus. Eu tinha que viajar às 7. Je dois voyager à 7 heures, 6 horas. 6 heures. Eu estava lutando, não dormi aquela noite. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Uma voz vai, Une fois, allez. outra voz Une fica. fois, reste. Mamãe, Maman, entre as tuas en oportunidades tes opportunités, e o que Deus disse, et ce que tu as eu quero te dit, dar um conselho. je donne mon conseil. Permanece no que Deus C'est disse. prendre ce que Dieu a Yes, dit. sir. Jesus. Mamãe, ouve bem. Maman, écoute bien. Olha, me ouve bem. Écoutez-moi bien. Entre as tuas En oportunidades tes opportunités, e o que Deus disse, et ce que Dieu avait dit, permanece no que Deus soyez disse. permanent ce que Dieu a dit. Eu peguei bilhete, J'avais pris le billet, rasguei. j'avais déchiré. Peguei o passe J'avais pris le pass da Sonangol, de son Angole, rasguei. j'avais déchiré. Deitei. J'avais jeté. Logo que eu fiz isso, fiquei J'ai em fait ça. paz. J'ai perdu là. Mon pai veio.
Mon père Toda est a minha venu. família sabia ver. Comment vous savez Mas você que- não viajaste? Mais tu vas pas voyager. Eu bem triste. Moi, triste. Não viajei mais. Non, j'ai pu voyager. Por quê? Pourquoi? Como lhes falar que é chamamento? Comment parler que j'ai pas voyagé à cause du ministère? Como lhes falar que é chamamento se eles não Comment entendem dire que c'est isso? la paix? Mamãe Il ne mambole comprend la pas. muntima. Tous ces... Aguentei barulho da família. J'ai supporté le bruit de la famille. Vieram começar uma Donc, ils maldição. commencé à me maudire. Vais morrer pobre. Tu vas mourir pauvre. Vais morrer Tu vas miserável. mourir Vais misérable. morrer cedo. Tu vas mourir tôt. Você nunca terá mais Tu essa n'auras plus oportunidade. cette Você opportunité. não vai ser ninguém. Tu ne seras Meu personne. pai me disse, a partir de hoje você Papa, já não é meu filho. tu n'es plus mon fils. Papá, Papa, hoje estou aqui. aujourd'hui je suis Os ici. meus colegas que foram, Et mon collègue sont partis. ninguém está no meu estatuto. Personne n'est dans mon Ninguém statut. está na minha dimensão. Personne n'est dans ma Hoje dimension. estou aqui. Aujourd'hui Yes, je suis sir. ici. Hoje sou uma Je celebridade. suis une Yes, sir. célébrité. Hoje sou uma voz. Je suis une voix. Hoje sou uma autoridade. Je suis une autorité. Mamãe, Maman, hoje aujourd'hui, eu tenho graça j'ai profética la grâce que prophétique. não se compra por dinheiro. On se Yes, cachette sir. pas avec l'argent. Mamãe, Maman, entre teu querer entre ton vouloir e o tes que besoins, Deus diz, et ce que Dieu a dit, permanece soyez permanent. no que Deus C'est diz. ce que Dieu a Que dit. Deus abençoe a sua Que Dieu palavra. bénisse ta parole. Celebra. Aplausos ao Senhor. Prends ta chaise. Aplausos ao Senhor. Aplausos ao Senhor. Applaudissez au Seigneur. Alléluia. Pega a tua oferta. Prends ton offrande. Lakoshatayabas. Yes. Rebabababosha. Yes. Licantola babosha. Yes. Reboshatekia. Jesus. Deus tem projeto com você. J'ai un projet pour Deus não toi. te chamou aqui por acaso. Tu n'as pas ici par Deus não está te rien. levar a ouvir isso por Dieu acaso. t'emmène au ici par Deus tem hasard. projeto com J'ai você. un projet avec toi. Deus vai usar seu nome para ele Dieu te aparecer. ton nom et va Deus vai apparaître. usar teu nome para ele aparecer. Pas de ton nom qu'il puisse apparaître. Olha para mim. Regarde-moi. Mais ou menos assim. Plus ou moins comme ça. Essa aqui Voici, é a glória de Deus. c'est la gloire de Dieu. Só que Deus quer aparecer. Dieu veut apparaître. Para Deus aparecer, Que Dieu puisse apparaître. isso tem que subir. Ça doit monter. E olha para mim. Et regarde-moi. Deus vai passar por intermédio de você. Il va passer au moyen de toi. Cada vez que essa graça que Ele está colocando em Quand você tu vas subir, faire ta côte, tu dois monter. você também estará subindo junto Toi com a aussi, tu vas graça. monter en spiritualité. Onde o telefone chegar, a minha Où tu mão vas está enlever lá. ma main n'arrive pas. Mamãe, onde o telefone chegar, a Où tu minha vas mão enlever, está lá. ma main n'est plus là. Quem viu o telefone viu a minha mão. Qui a vu le téléphone a vu ma main. Quem viu o telefone viu a minha mão. Qui a vu le téléphone a vu ma Quer main. apreciar o telefone, aprecia a minha Peut-être mão. veut apprécier aussi É ma main. isso que Deus faz C'est conosco. ce que Dieu fait avec nous. Deus vai te dar um dom. Deus vai te dar uma graça. Il va te donner une grâce. A quem é dom das riquezas. A dom de A quem é richesse. dom de sabedoria. A quem é dom de sagesse. A quem é dom da A liderança. quem é dom de A leadership. quem é dom de profecia. C'est dom de prophétie. A quem é dom de cura. Ah, c'est le don de Eu quero lhe guérir. dizer, Eu quero lhe dizer, através desse dom, através desse o dom, nome dele vai subir. Son nom va O monter. nome dele vai subir. Son nom va monter. E quando o nome dele vai subir, E quando o nome vai monter, você também vai subir. Quand ensuite il va Você monter. também vai aparecer. Quand tu vas apparaître. Estou a decretar e declarar Yes, sir. que ninguém estará embaixo. Que Jesus será Ninguém lá. estará embaixo. Yes, sir. Não se coloca por debaixo da mesa Pas sur la table. ou uma lâmpada. Une lampe. Ainda que a feitiçaria te colocou por debaixo da mesa. Sur la table. Estou a profetizar Yes, sir. que a mão de Deus La main de Dieu. te tira de baixo, Ah, te lève de te baixo. coloca em cima, te tira embaixo, te coloca em cima, te tira embaixo, te coloca em cima. Jesus. Alléluia. Lababocha, Yes, sir. você vai orar agora com tua oferta. Avec ton offrande. Levanta a sua oferta muito Élève ton alto. offrande très haut. Vai fazer a mesma oração Fais la comigo. même prière avec moi. Abarrace tequia. Yes. Diga comigo, meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Solta a sua voz, diga comigo, Ele meu tá pai, fazendo meu com- pai. Meu pai, meu pai. Eu me apresento diante do seu trono da graça. Je Eu me me présente apresento devant diante ton do trône de trono da grâce. graça. Diga teu nome. Eu sou Samuel Bumba, Je suis Luzol Almeida. filho espiritual do pastor Samuel. Fils spirituel de Pasteur Samuel. Sou nascido de novo. Je suis né de nouveau. O meu nome Mon nom está escrito est Está écrit escrito no livro da vida. au livre de la vie. Meu Deus! Mon Se Dieu, meu nome está escrito, si mon nom est écrit, até minha identidade está lá. mon identité est está là. lá. Me defende hoje. Me Défends-moi defende. aujourd'hui. Deus de Abraão, Deus de Abraão. Deus de Isaac, Deus de Isaac. Deus do Jacob, Deus de Jacó. Deus do meu pai espiritual. Deus do meu pai espiritual. Eu estou a te convidar. Estou te convidar. Entra Entre nas noites da minha vida.
ennui de ma vie. Entra Entra nas madrugadas da minha vida. nas madrugadas. Jeová Sabaoth, Jeová Sabaoth, adota as minhas batalhas. Adopte mes batailles. Estou entregando nas suas mãos. Que le Seigneur prépare tes mains. Inimigos invisíveis. Les ennemis invisibles. Há inimigos invisíveis. Les ennemis invisibles. Batalhas invisíveis. Des batailles invisibles. Jeová Sabaoth Jeová Sabaoth, se levanta levanta como um guerreiro. como guerreiro. Peleja a meu favor. Peleja ao meu No favor. lugar da tribulação. À la lugar place da de tribulation. Me dá paz. Me dá Donne-moi la paz. paix. Me dá paz. Donne-moi la paz. paix. Me dá paz. Donne-moi la paz. Me paix. dá tranquilidade. Donne-moi la Que as tranquillité. minhas noites Dans mes nuits, sejam produtivas. Sejam produtivos. Sejam de paz. Sejam de paz. Sejam de harmonia. Sejam de harmonia. Sejam de gozo. Sejam de Em gozo. nome de Jesus. traz a tua oferta como selo. Jesus. Aleluia. Yesu, kolo Yesu. Yesu, lokumu kembona yo emo santo. Yesu, lokumu kembona yoe. Oyemba ye. No, kembona yoe mo santo. Yesu, lokumu kembona. Yemba Yesu, lokumu kembona yoe mo santo. Yeah, lokumu kembona yoe mo santo. Mama. Wala kumukembo ezonga na papa kembo na yo. Wala kumukembo ezonga na papa kumukembo na yo. Ya ya oh. Wala kumukembo ezonga na Shilo. Wala kumukembo na yo. Wala kumukembo na yo. Wala kumukembo ezonga na Shilo. Kembo na yo. Yobongi na kembo. Yobongi na ke Shilo yobongi yobo. Shilo bongi 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 se me adore vaya pelio yobo. Shilo bongi Yesu lokumukembo na yo mo santo. No. Yesu lokumukembo na yo mo santo. No. Yesu lokumukembo na yo mo santo. Wala kumukembo ezonga na Shilo. Wala kumukembo ezonga na papa kembo na yo. Wala kumukembo na yo. Wala kumukembo na yo. Kembo na yo. Wala kumukembo na yo. Kembo na yo. Wala kumukembo na yo. Wala kumukembo ezonga na Shilo. Wala kumukembo ezonga na papa kembo na yo. Ogi na kembo yobogi na ke Shilo yobogi yobo. Shilo bongi
Temos anúncios extras? Não temos? Ok. Estamos em programa. Amanhã, quarta-feira, não. Quinta-feira, vou aprofundar. Sexta-feira, quinta-feira, vou fazer demonstração. Talvez que eu comece já como interpretar os sonhos. Vou explicar e vou levantar pelo menos 3, 4 pessoas que vão revelar o sono deles. Eu vou interpretar. Yes. Você me entende? Amen. Aqui é prática, teoria é prática. Yes. E sexta-feira, também estaremos aqui 16 horas até 19h30. Venha cedo, porque esse é um programa que estamos a cumprir. Vamos atacar o espírito de morte. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Essa é a agenda que nós temos. Eu vos dizia, devo ter muito cuidado com vossas mensagens que vocês colocam nas redes sociais. Começar a cometer os réseaux sociaux. Ok? Amém. É por isso que eu dizia ontem, a equipa que veio ontem. Hier, l'équipe qui est allée. Perdemos um membro. Mas é problema da família. Mais c'est problème de famille. É óbito da família, não é da igreja. C'est deuil de la famille, pas deuil de l'église. Não faz óbito da família como da Ne igreja. fais pas deuil de la famille comme deuil E de sabe o que l'église. aconteceu? Qu'est-ce qui est arrivé? Sabe o que aconteceu? Qu'est-ce qui est arrivé? Você me entende? Vous comprenez? Tinha outro sermão dele onde eles foram.
Il y avait une autre cérémonie là où ils sont allés. Padres até dentro da igreja católica levaram. Mas a igreja Tinha católica outro também- sermão dele montado. Il y avait une autre cérémonie là-bas. Sombra, tenda deles, decoração, Nos tentes, décoration, sermões familiares. cérémonie Levaram familiale. na católica, Cérémonie fizeram o católica. que fizeram, Então, fez o que terminaram o que Quand terminaram. on finit ce qu'on finit, Você me entende? vous me comprenez? Porque não é igreja. Parce que ce n'est pas l'église. Aleluia. Amen. As famílias conhecem os problemas deles. Les familles connaissent leurs problèmes. Você me entende? Vous me comprenez? Quem me ouve, diga amém. Amen. É por isso que tem que ter muita cautela a Por expor a ter igreja preocupação. naquilo que não é problema da igreja. Et ce qui n'est pas problème de Tem que ter l'église, muita c'est que c'est cautela. l'église. Nós temos muita gente que nos acompanha. Il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent. Vocês danificaram as redes Ça sociais fait danifier les réseaux sociaux da igreja. de l'église. Mas que Deus vos perdoe. Mais que Dieu vous pardonne, Não se chora alguém nas redes sociais. on plie Deve haver personne aux réseaux maturidade. sociaux. Que Deus vos perdoe. Que Dieu vous pardonne, Que Deus da minha aliança que Dieu de mon alliance vos conserte. vous conserve. Aleluia. Amen. Que Deus abençoe. Levantemos em nome de Jesus. É tudo, né, Pai? Levanta as suas mãos. Diga comigo, meu Pai, meu Pai. Dis avec moi, mon Père, mon Père. A partir de agora, estou a decretar e declarar: o espírito de morte Esprit de mort, ouve o som da minha voz. écoute le son de ma voix. Eu pertenço a Cristo Jesus. J'appartiens au Jésus-Christ. Eu pertenço a Cristo Jesus. J'appartiens au Jésus-Christ. Eu pertenço a Cristo Jesus. J'appartiens au Estou a te Jésus-Christ. informar, morte. Je t'informe, mort. Jesus te venceu. Jésus t'a vaincu. Como Jesus te venceu na Golgota. Comme tu t'as vaincu à Golgotha. Eu estou a me apoiar Je m'appuie do altar da Golgota, à l'autel de onde Golgotha. Jesus venceu a morte. Où Jésus avait vaincu la Estou mort. a te ordenar, morte. Je t'ordonne, mort. Não me terás. Tu ne mourras pas. Não me terás. Tu ne mourras pas. O espírito de morte L'esprit des morts sai da minha vida. sort de ma vie. Sai da minha casa. Sort de ma maison. Sai do meu corpo. Sort de mon corps. Sai da minha vida. Sort de ma vie. Sai dos meus filhos. Sort de mes enfants. Sai. Sort. Sai. Sort. Sai. Sort. Em nome de. Jésus. Em nome de. Jésus. Diga comigo, estou a invocar agora Dites-moi, j'invoque maintenant o sangue precioso le sang précieux para cobrir a minha vida. pour couvrir ma vie. Para cobrir a minha vida. Pour couvrir ma vie. Para cobrir a minha vida. Pour couvrir ma vie. Sangue de Jesus Sang de Jésus sobre a minha alma. sur mon âme. Sangue de Jesus Sang de Jésus sobre a minha história. sur mon histoire. Sangue de Jesus. Sang de Jésus. Sangue de Jesus Sang de Jésus sobre a minha vida. sur ma vie. Sobre a minha casa. Sur ma maison. A unção da intocabilidade. L'onction d'intouchabilité. Cobre a minha vida. Touche ma vie. Cobre a minha atmosfera. Touche mon atmosphère. Eu não morrerei. Je ne mourrai pas. Eu viverei. Je vivrai. E contarei as obras do Senhor. Et je compterai les œuvres du Seigneur. Celebre os aplausos para Jesus forte. Célèbre nous appeler au Forte, Jésus. forte, forte. Fortement. Fecha os teus olhos. Eterno Deus Adonai. Yes. Senhor da graça, Deus da frequência. Yes. Senhor, nas suas mãos, tu a posicionar esse povo. Yes. Que a tua sombra onipotente seja a bússola. Que o Espírito Santo se assenta em cada ser vivente. Yes. Que o Senhor defenda a sua eclésia. Amen. Que a bondade de Deus domina sobre elas. Yes. Que a graça divina te governa. Amen. Estou a te abençoar. Estou a te conservar por debaixo da aliança. O amor de Deus, Pai, vai com você e te protege. Amen. A graça do nosso Senhor Jesus Yes. domina a sua vida e te governa. Yes. A mão de Deus te sustenta. Yes. A bênção do alto toma conta de ti. Yes. Que Deus te abençoe e te guarda. Yes. Vai por debaixo da atmosfera de paz. Yes. Vai por debaixo da atmosfera da tranquilidade. Amen. Vive e prospera. Yes. Estou a te abençoar em nome de Jesus. Quem quer diga amém. Amen. Que Deus abençoe. Dieu vous bénisse. Queremos anunciar à igreja que no sábado teremos batismo. Para aqueles que estão na classe batismal, por favor, estejam prontos que na sexta-feira vamos passar a noite aqui de preparação para o batismo de sábado. Amém?